Bom, vamos lá, pessoal. Deu nosso horário aqui, 9h05. Bom dia aí a todos e todas. Vamos lá para mais uma aula desse módulo jurídico. Hoje contaremos aqui com a presença do Felipe Pestana, também um parceiraço nosso, que está aí já há várias turmas com a gente nesse módulo, tratando especificamente sobre esse tema, né, Felipe? É sempre um tema que ele tem bastante propriedade, né, para passar para a gente, bastante experiência, para falar de um ponto de vista, dar um olhar um pouco mais prático, né, sobre como se dão as operações, como que é a rotina no departamento de registros e transferências no futebol. Né? Vocês vão ver que alguns temas que o Felipe vai trazer para nós nas aulas anteriores, a gente já deu uma pincelada, né? Mas além do Felipe poder aprofundar e ir um pouco mais, é, abranger um pouco mais, com mais complexidade cada um desses temas, a ideia dele é dar um olhar bem prático mesmo, tá? Então, é uma aula bastante complementar às aulas que nós tivemos passadas, principalmente acho que a aula do Caus e até a aula da Thaís também, quando ela falou do clube de certificado formador do certificado de clube formador, desculpe. Tá bom? Felipe, obrigado novamente, parceiro, por estar com a gente aí. É um prazer ter você aqui. Eu sigo por aqui habilitando o pessoal que vai chegando, que pouca gente chegou ainda, mas qualquer coisa você me dá um toque, tá bom? Maravilha. Obrigado, Rafael. E bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Como o Rafael falou, já estou aqui com a turma de executivos há um tempinho, então tá mais uma vez é sempre uma alegria. Então, obrigado pelo convite aí novamente. Já vou compartilhando aqui a tela para a gente começar. Então, gente, como o Rafael falou, né? Meu nome é Felipe, eu sou advogado, trabalho aqui no escritório especializado em direito esportivo aqui no Rio, Bichara e Mota. E antes eu trabalhei bastante tempo também na CBF, inclusive aí no departamento de registros e transferências da CBF, e que é exatamente o tema de hoje, né? Então, antes de a gente começar, só queria combinar com vocês aí qualquer pergunta, qualquer intervenção, comentário, pode abrir o microfone e fazer direto, tá? Não precisa levantar a mãozinha, nem chat, nem nada. Eu prefiro que você já me interrompam a qualquer momento, sem problema nenhum. Acho que fica mais dinâmico e fica mais fácil também da gente ir conversando hoje, tá? Então, super bem-vindo aí as perguntas, comentários. Quem quiser participar, fica à vontade, tá? Então, qual que é a ideia aqui de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre a registro de transferência de jogadores, tanto no nível nacional como internacional, tá? Esse é um tema que é muito importante para o executivo de futebol, porque é um tema que ou o próprio executivo vai fazer alguma ou todas as funções que a gente vai falar aqui hoje, ou ele vai ter uma equipe que vai fazer isso, né? Abaixo dele, ele vai ter que pelo menos conhecer esses temas para poder coordenar essa equipe, né? Até porque é basicamente a tradução aí do trabalho do executivo, das negociações dos contratos, enfim, o mercado para o campo, né? Você vai negociar contrato, contratar jogadores, renovar com jogadores, mas no final do dia, esse jogador vai ter que entrar em campo e jogar pelo clube, né? Então, esse trabalho de colocar o jogador para jogar, né, a famosa condição de jogo, é o trabalho aí da equipe de registro de transferência, tá? Então, por isso que é um departamento bastante importante, também é aquele departamento que ele é bom quando está em silêncio, né, quando não dá nenhum problema, aí você sabe que ele está funcionando bem. Quando dá, é porque pode afetar bastante o clube aí. Pode ter um jogador irregular, enfim, o clube perder ponto na competição, e aí é um problema muito grave, né? Então, é um departamento bastante importante aí em qualquer clube de futebol, tá? Então, qual que é o objetivo aqui da gente hoje? Então, a gente vai identificar os temas relevantes, referentes ao registro de transferência de atletas de futebol. Vamos também analisar as atribuições típicas do departamento de registro de transferências e destacar as situações práticas que afetam o cotidiano do executivo de futebol em relação ao registro de transferência de atletas. Então, como o Rafael adiantou, acho que a nossa pegada aqui hoje vai ser bastante prática, né, de como funciona realmente aí na prática, para a gente ter a maior segurança possível na hora de atuar, como eu falei, ou se você vai fazer essas funções diretamente no seu clube, ou se no seu clube você vai ter uma equipe que vai fazer essa função aí, sob a sua coordenação. Então, esses são os temas que a gente vai tratar aqui hoje. A gente separou aqui em 5 temas. A gente vai começar falando do mais básico, né, que é a questão de registro, transferência de condição de jogo, transferências internacionais, depois as nacionais, e vamos fechar aí com algumas
dicas práticas de passaporte esportivo e certificado de clube formador. Tá? Então, começando aqui do começo, né, já que a gente está no módulo jurídico, vamos falar sobre a base legal dessa questão do registro de transferência de jogadores, né? Onde é que a gente vai ver as regras que vão ditar aí esse tema, né? Então, a gente vai ter duas fontes de regras, duas fontes de direito principais, tá? Uma fonte de direito público, de lei pública, de lei, federal, do governo brasileiro, e uma fonte de entidades privadas, né? Associações de futebol, no caso aqui CBF e FIFA, então vão ter essas duas conexões, a parte de lei, a parte de regulamento, que elas vão trabalhar em conjunto para ditar as regras aí dessa questão do registro de transferência, tá? Então, em termos de lei, a gente tem hoje duas leis que tratam sobre esporte no Brasil, né, de forma mais geral. A Lei Pelé, né, desde 98, e a Lei Geral do Esporte desde 2023, né? Como vocês devem ter tratado, a Lei Geral do Esporte ela foi publicada no passado e, na verdade, a ideia inicial dela era revogar a Lei Pelé, né? Era ser, como vamos dizer assim, uma nova Lei Pelé, uma nova lei única aí que trata sobre esporte no Brasil, mas acabou que aí nos 45 do segundo tempo, o artigo que revogava a Lei Pelé foi vetado, então hoje a gente tem essas duas leis caminhando em conjunto, né? Uma situação um pouquinho atípica, né? E basicamente na prática, isso significa que o que a Lei Geral do Esporte tratar, né? O tema que a Lei Geral do Esporte tratar, que também já for tema da Lei Pelé, prevalece a Lei Geral do Esporte porque ela é posterior. Se a Lei Pelé tratar de algum tema que a Lei Geral do Esporte não trata, esse tema continua valendo pela Lei Pelé, tá? Mas, enfim, em termos de lei, são as duas leis aí que temos no Brasil hoje, que hoje em dia elas caminham em conjunto. Em termos de regulamento, a gente tem o regulamento da FIFA e o da CBF sobre registro de transferência de jogadores. Tá? O da FIFA é o famoso FIFA RSTP, Status de Transferência de Jogadores. Todos eles estão com link, tá? Depois vocês podem acessar diretamente. E o da CBF, que é o Regulamento Nacional de Registro de Transferência, o RNR-TAF. Os dois vão tratar mais no detalhe, né? Mais do que as leis sobre a questão, né? Do registro de transferência. E é sempre bom estar atento às atualizações, né? A CBF normalmente ela costuma publicar os regulamentos a cada temporada, então a gente pode ter no início do ano um novo regulamento. A FIFA não, a FIFA vai publicando novos regulamentos aleatoriamente. Então é sempre bom a gente entrar no site da FIFA para pegar a última versão do regulamento e garantir que a gente não está tratando aí com um regulamento que já está ultrapassado. Então, essa é a base legal, né? Lei Pelé, Lei Geral do Esporte, FIFRSTP e o RNTAF. Agora, diferenciando essa questão do registro de transferência, né? Porque são duas palavras que a gente sempre vê juntas, né? Seja no regulamento de registro de transferência, no departamento de registro de transferência, etc. A gente acaba não pensando que elas são diferentes, né? Então, elas trazem conceitos diferentes que é importante a gente ter em mente, até para algumas questões que a gente vai tratar aqui na aula hoje, tá? Então, qual que é a diferença do registro para a transferência? É basicamente uma diferença cronológica, porque o registro vem primeiro. O registro é quando você contrata um jogador ou assina com ele um vínculo não profissional. A partir desse momento, esse jogador é um colaborador, é um funcionário do clube como qualquer outro, mas ele não é ainda um atleta regularizado para atuar em competições oficiais. Ele só vai ser um atleta regularizado para atuar em competições oficiais quando você tiver ele registrado no sistema do futebol, né, perante uma associação nacional, e aqui, no caso do Brasil, por conta das nossas especificidades, perante uma federação estadual, né? Então, esse é o ato de registro, você levar aquele contrato a registro de uma federação para que ele possa ser um atleta participante oficialmente do sistema do futebol, e não só um mero empregado do clube. Transferência é um momento posterior. Você já tem um registro de um jogador e esse registro ele vai caminhar de um clube para outro. Seja um acordo de transferência, né, quando os clubes sentam na mesa, fazem um contrato de transferência e transferem o jogador de um para o outro. Seja quando o jogador está sem clube e vai para um outro clube, né? E aí, logicamente, o próximo clube já não precisa mais conversar com o anterior. Enfim, toda vez que o registro, esse movimento de um clube para outro, você tem a transferência e aí a gente vai diferenciar a transferência nacional da internacional. São conceitos bem básicos, né? Mas a gente vai ver mais para frente que tem uma importância muito grande a gente saber
a diferença de um para o outro e saber quando é que acontece um e quando é que acontece o outro, tá? Então, transferência nacional, de novo, a transferência é quando o registro se movimenta, e se esse registro se movimenta entre dois clubes pertencentes à mesma associação nacional, e aqui no caso do Brasil, né, a CBF, é uma transferência nacional. Então, do Flamengo para o Corinthians, do Corinthians para o Cruzeiro, do Cruzeiro para o Grêmio, assim por diante. Mas quando esse registro se movimenta de uma associação nacional para outra, aí você tem uma transferência internacional. Então, de um clube do Brasil para um clube da Espanha, de um clube da Espanha para um clube de Portugal. Quando o registro passa de uma federação nacional para outra, você tem a transferência internacional. É importante a gente ter esse conceito bem claro quando a gente for falar de TMS e de transferências internacionais. E a condição de jogo, né? Essa expressão que é muito usual aqui no Brasil e que, na verdade, é também uma forma de você falar de elegibilidade, né? Se a gente for olhar o regulamento da FIFA, a FIFA vai falar de elegibilidade. Aqui no Brasil, a gente tem mais o costume de falar de condição de jogo, mas é basicamente quando o jogador tem uma situação regular para entrar em campo, ou seja, o jogador que não tem condição de jogo, que não tem elegibilidade, se entrar em campo, vai estar irregular e vai gerar punição para o clube, tá? Então, a condição de jogo é quando ele está ok para atuar e ser relacionado numa súmula de uma partida. E como é que vai funcionar isso na prática, né? Então, a gente vai ver que na Lei Pelé, ela vai dizer que o vínculo desportivo do atleta com o clube constitui-se com o registro do contrato na CBF. Então, como eu falei, quando o clube assina um contrato com o jogador, esse jogador passa a ser empregado do clube. Você tem um vínculo de emprego, mas você ainda não tem um vínculo desportivo. Ele ainda é só um empregado, ele ainda não é um atleta oficial no sistema do futebol. Ele passa a ser um atleta quando esse contrato é levado a registro na Federação Nacional e aqui, no caso do Brasil, primeiro na Federação Estadual para chegar na Nacional. E a mesma coisa que fala, uma coisa semelhante que fala o regulamento da FIFA, a STP, ele vai dizer que quando você for levar esse jogador a registro, você tem que levar com esse pedido de registro uma cópia do contrato, ou seja, tem que juntar uma cópia do contrato lá de trabalho, ou se for um amador, né, um vínculo amador, para você poder registrar esse jogador, e aí apenas os jogadores registrados podem atuar em partidos oficiais, tá? Então, é por isso que a CBF, quando você vai registrar o jogador no BID, pede que você gere o contrato de trabalho, naquele padrão da CBF, para registrar, porque tanto a lei quanto o STP exigem que você junte o contrato na hora de registrar o jogador. A gente vai ter alguns tipos de registro, né? Essencialmente 4 tipos de registro que você vai poder gerar ali no sistema da CBF. O primeiro tipo de registro é o do atleta profissional. Então, vai ser o contrato especial de trabalho desportivo. Pode ser por definitivo, pode ser por empréstimo, mas esse vai definir quem é o atleta profissional. Então, dizendo ao contrário, né, o atleta profissional é aquele que tem o contrato especial de trabalho esportivo. Esse é um tipo de registro que você pode gerar lá no sistema da CBF. Para quem nunca utilizou o sistema, é um sistema chamado Gestão Web, que faz a questão do registro nacional de jogadores, né? Tem também o tipo de registro de atleta amador, que é um vínculo não profissional. Ele é possível a partir dos 12 anos de idade do jogador. Vai funcionar basicamente aí para a base, né? Ou para quem tiver em clubes amadores aí para os times amadores lá da categoria adulta. Enfim, jogador amador é o vínculo não profissional. E tem um outro tipo de registro que também é para jogadores amadores, que é o cadastro de iniciação desportiva. Mas aí realmente, como o nome fala, é aquele período inicial da formação, dos 7 a 11 anos de idade, que você pode aí registrar o jogador, talvez para fins de controle, talvez porque a competição que você vai jogar exige que esteja no BID, enfim, vai depender da situação. Essa questão dos amadores foi algo que mudou esse ano, na verdade, né? Porque até ano passado, a gente também tinha um vínculo não profissional e também tinha o cadastro de iniciação desportiva. Só que o vínculo não profissional era a partir dos 14 anos de idade e o cadastro de iniciação desportiva era dos 12 e 13 anos de idade. Então, a diferença até ano passado é que o contrato de formação, como vocês viram na aula sobre formação, ele pode ser assinado a partir dos 14 anos de idade. Então, até ano passado, o vínculo não profissional era o tipo de registro que você juntava o contrato de formação, que eles casavam a idade, né? Os dois eram a partir dos 14 anos de idade. E o cadastro de iniciação desportiva, de 11 a 12,
era só para complementar esse período desculpa, de 12 a 13 anos, né, que era o cadastro até ano passado, era só para complementar aquele período do passaporte, para fins principalmente aí de indenização por formação, né, o Training Compensation da FIFA, e mecanismos de solidariedade da FIFA, que eles são contabilizados a partir dos 12 anos. Então, para você completar no passaporte aquele período de 12, 13 anos, você tinha o cadastro. Essa que era a ideia até ano passado. A CBF mudou essa ideia a partir desse ano. Agora, o vínculo não profissional vai desde os 12, ou seja, desde a primeira idade ali que se faz, né, o registro de clubes para fins de passaporte, para fins de mecanismo, e ela pegou o cadastro e jogou para a faixa de 7 a 11 anos, que era uma faixa que ela antes não registrava, mas agora também está abrindo registro para esse tipo de idade, e joga isso aí para o cadastro de iniciação desportiva. Então, mudou um pouquinho a mentalidade desses dois tipos de cadastro, mas de qualquer forma, eles continuam sendo para atletas amadores somente, tá? E por fim, a gente tem o contrato de treinador, que também é utilizado pelos assistentes técnicos, né? Então, o treinador que é contratado do clube ou assistente técnico, você vai registrar ele através do contrato de treinador. Uma mudança importante que teve esse ano também no regulamento da CBF é que o regulamento exige não só o registro do contrato de treinador, como também dos assistentes técnicos que vão atuar na competição. Então, isso é algo importante do clube aí ter em mente. E um outro ponto importante que veio no ano passado é que a Lei Geral do Esporte, no artigo 98, coloca que o registro do treinador no BID é a condição de sua atuação pelo clube. Essa era uma regra que já estava no regulamento da CBF desde há alguns anos, mas agora está na lei, ou seja, ela ganha um status ainda mais importante, torna ainda mais importante que o clube registre não apenas os jogadores, mas também seus treinadores, e inclusive os assistentes técnicos, conforme exige a CBF a partir desse ano para as competições que ela organiza. Então, como é que vai funcionar essa solicitação de registro no sistema da CBF, como eu falei, no sistema gestão web, tá? Então, você vai contratar, vai negociar o contrato, vai chegar num acordo, etc., vai contratar um jogador e agora você vai levar esse jogador a registro no sistema da CBF. Você vai ter que primeiro gerar um contrato no chamado padrão CBF, no modelo CBF, que é gerado através do sistema. Não tem problema nenhum o clube ter um contrato particular. Normalmente, os clubes fazem assim, eles fazem um contrato particular e depois eles geram um modelo CBF usando os dados desse contrato particular. Isso é super comum. Mas para registrar na CBF não adianta o contrato particular. Você tem que gerar o modelo no sistema da CBF e basicamente preencher lá todos os dados do contrato no sistema que ele vai gerar o modelo para você. Gerou esse modelo de contrato, você vai imprimir, assinar e vai subir de volta no sistema para continuar esse fluxo de registro, né? Subiu no sistema, vai pagar as taxas de registro, vai depender do salário do jogador, basicamente, qual o valor dessa taxa. E quando você consegue pagar a taxa, você vai enviar o contrato para a federação. Então, a federação estadual, né, a federação a qual o clube você está afiliado, ela vai fazer uma primeira avaliação desse contrato, tá? Ela vai verificar se os dados estão batendo, vai verificar a questão bastante formal, não vai fazer uma avaliação ali a fundo de cada cláusula, mas vai fazer uma avaliação formal para ver se os dados estão batendo, se as datas que você colocou estão condizentes com as datas de registro de jogador no clube anterior, esse tipo de coisa. E se tiver tudo ok na parte formal, a federação vai aprovar e vai mandar esse contrato para a CBF, tudo via sistema, tudo via de forma eletrônica. E a CBF vai fazer a mesma análise, né, como se fosse uma análise dupla. E se a CBF também concordar que está ok, esse contrato vai ser finalmente publicado no BID. Então, a publicação no BID é a última etapa. E somente quando o contrato está publicado no BID é que ele está registrado. Até essa etapa anterior aqui, a gente tem uma solicitação de registro, mas o registro mesmo só acontece quando o contrato publica no BID. E se não tiver nada ok, se tiver alguma coisa ali faltando nessa parte formal, não tem problema. Ou a federação ou a CBF vai apontar o erro, vai voltar para o clube corrigir, o clube corrige e repete o passo a passo até chegar nessa parte final de publicação no BID, tá? Felipe, Oi, posso te interromper um pouquinho? claro? Você falou que a taxa é proporcional, é de acordo com o salário do jogador. É o salário em carteira, certo? CLT. Isso mesmo. Tá. Tem uma tabela de taxas que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas isso vocês conseguem ver aí antes de gerar o contrato, quanto é que vai ser a taxa mais ou menos.
Bom, aí publicou no BID, né? Quem já foi lá no site do BID já viu essa telinha aqui, que é o jogador lá publicado, bonitinho. Vai estar lá o nome dele, vai estar o número do contrato, vai estar o tipo de contrato, né? Como a gente conversou, né? Se vai ser um contrato definitivo, se vai ser um empréstimo, se vai ser um vínculo não profissional, se vai ser um contrato de treinador. Vai estar a data de publicação, com a hora, a data de início do contrato, que pode ser uma data diferente da publicação, o número dele na CBF, o número de inscrição, se tiver ali um apelido e também o nascimento. Então vai estar lá publicado no BID quem é o jogador que foi finalmente registrado, no caso aqui, o César Silva foi registrado pelo Esporte Clube São Paulo como um jogador profissional em definitivo, tá? Então está publicado no BID. E aí, pessoal, quando publica o jogador no BID, é muito comum a gente ver o tipo de notícia que eu vou dar um exemplo aqui agora, utilizando um jogador que já até saiu do Flamengo, mas na época foi contratado pelo Flamengo, mas a gente poderia pegar em qualquer clube, porque esse tipo de notícia é muito comum, a gente vê toda hora aí na imprensa, que é quando a manchete vem dizendo assim, né? Então, nesse nosso exemplo aqui, né? Nome, nome de Isla sai no bid, lateral está liberado para estrear pelo Flamengo. Escalação do chileno já na próxima rodada contra o Santos depende apenas da avaliação da comissão técnica, tá? Então, essa notícia que diz saiu no bid, está liberado para jogar. E a pergunta que eu faço é exatamente essa para vocês aí, para ver se alguém se arrisca nessa. Então, o jogador saiu no bid, está liberado para jogar? O que que vocês acham? Se tiver inscrito na competição, sim. Se não estiver, só tá o vínculo. Ou seja, não necessariamente está liberado para jogar saindo no Não, bid. deveria, né? Mas, mas não tá. Então, assim, para vocês que estão trabalhando nessa parte de transferência, ou estão na equipe que trabalha com isso, se alguém te perguntar se o bid pode jogar, você tem que falar primeiro não, tá? A resposta primeira é sempre não. Ou pelo menos ainda não. Porque a gente vai ter que verificar outras questões para poder liberar esse jogador para jogar. Então, o bid é, na verdade, o primeiro passo, não é o último passo para ele poder jogar. Então, a gente não pode cair na armadilha desse tipo de notícia que se o bid pode jogar, porque ainda tem outros passos que a gente vai ter que seguir para verificar, que a gente conversou lá no início, verificar a condição de jogo, a regularidade desse jogador para entrar em campo, tá? Felipe, Então, é comum o pessoal cair nessa armadilha, assim? Tem muitos casos de clube que escala o jogador porque acha que tá no bid, tá ok, e daí se ferra depois ou não? acontece. O que não acontece com tanta frequência é porque, assim, não acontece mais com tanta frequência é porque, principalmente nas competições da CBF, existe um sistema chamado pré-escala, que você tem que colocar, é como se fosse fazer a escala do jogo, né? A relação de jogadores que vão para o jogo, e o sistema consegue já apontar alguma, algum problema ali antes de você finalizar. Mas existem outras questões que o sistema não consegue verificar. Então acontece bastante, normalmente, quando tem jogador regular, é por conta disso. O jogador está no bid, às vezes o clube verificou alguma das condições que precisa verificar depois disso para o jogador entrar em campo, mas não todas. E alguma dessas que faltaram é justamente onde pega o jogador irregular. Então, ainda acontece bastante, principalmente em nível estadual, né, que às vezes não tem esse sistema de pré-escala, enfim. Todo ano tem pelo menos algum caso aí sobre isso. Maravilha, obrigado. Então, vamos ver aqui o que fala o regulamento de registro de transferência, artigo 66, que é justamente o que a gente está falando agora, que o bid é o primeiro passo, não é o último passo da condição de jogo. Então, ele vai dizer o seguinte: a publicação do registro do atleta no bid não resulta em automática condição de jogo e somente se adquire caso o atleta. E vão ter três critérios aqui. Primeiro, atenda às exigências contidas no Regulamento Geral das Competições, que é o RGC, e no Regulamento Específico da Competição, que é o REC, tenha cumprido eventuais sanções impostas por órgãos competentes e não esteja automaticamente suspenso pela exibição de cartão vermelho ou acúmulo de cartões amarelos. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas aqui. Toda competição tem um regulamento. Então, se for uma competição CBF, a CBF ela adota um sistema de dois regulamentos. Ela vai ter o RGC, que é o regulamento geral, que vai dar regras que valem para todas as competições, e o regulamento específico, o REC, que vai dar regras que só valem naquela competição específica. Então, por exemplo, na Série A você vai ter o RGC e o REC da Série A. Eles vão trabalhar em conjunto para dizer como é que a Série A vai funcionar. E assim por diante, Copa do Brasil, etc. Nesses regulamentos, você vai ter outras condições, outros requisitos para o jogador poder entrar em campo. Você vai ter que entrar nesses regulamentos e verificar se o seu jogador cumpre com todas essas condições, todos esses requisitos. Isso para competições da CBF. É sempre importante ver quem é que organiza a competição, porque é dessa organização, dessa associação que
organiza a competição, que você vai ter que ver os regulamentos. Então, se for da CBF, é o RGC e o REC. Se for um campeonato estadual, não adianta olhar o RGC da CBF, não adianta olhar o REC da Série A, da Copa do Brasil. Tem que olhar o regulamento da competição estadual. Pode ser que a federação também tenha um RGC e um REC, vai depender da federação. Mas, enfim, tem que olhar os regulamentos da federação e daquela competição. For jogar uma competição Conmebol, Libertadores, tem que olhar o regulamento da Conmebol, o manual da Libertadores. Enfim, cada competição tem o seu regulamento, você tem que olhar para a entidade que organiza aquela competição e verificar os regulamentos dessa entidade, tá? Então, o primeiro passo é esse, verificar as condições de elegibilidade de condições de jogo que estão no regulamento da competição, da entidade que organiza a competição. O segundo critério são as sanções. Pode ser uma sanção do STJD, pode ser uma sanção da FIFA, pode ser uma sanção de doping, enfim. Qualquer sanção que suspenda esse jogador e que ele traga consigo, né, do seu último clube, vai valer no seu clube também, ou pode valer no seu clube também, dependendo da situação. E você vai ter que verificar isso antes de ele entrar em jogo. O STJD, por exemplo, tem um sistema de você pedir um documento chamado IPP, que é um informe de penalidade pendente, que eles vão puxar no sistema lá e verificar se tem alguma penalidade pendente no STJD. Mas, de novo, se for competição estadual, não adianta pedir só no STJD, tem que pedir também no Tribunal da Federação Estadual, no TJD da Federação, para ver se tem alguma penalidade na federação. Se for competição Conmebol, também não adianta pedir só STJD e estadual. Tem que olhar se tem penalidade pendente na Conmebol, no Comitê Disciplinar da Conmebol. É sempre olhando para quem organiza a competição. A Conmebol tem até uma tabela bem grande que ela bota todo mundo que está suspenso lá na tabela para você verificar se o jogador está lá constando ou não, tá? Então, também é esse segundo passo, né? Verificar se tem alguma penalidade pendente sobre esse jogador, porque, de novo, ele pode ser publicado no BID, mas se tiver com uma penalidade pendente, não pode jogar. E o terceiro critério é a questão dos cartões, né? Principalmente na mesma competição. Normalmente os cartões eles são levados de um clube para outro dentro da mesma competição. Então, contratou um jogador de um outro clube da mesma competição, se ele tiver suspenso por cartão amarelo, vai estar suspenso no seu clube também. Suspenso por cartão vermelho, vai estar suspenso no seu clube também. Já com dois cartões, ou seja, se tomar mais um está suspenso, vai levar os cartões para o seu clube. Enfim, dentro da mesma competição, os cartões são levados. E isso é algo que pode também impedir a atuação do jogador. E são várias situações, né, que o jogador está publicado no BID, mas não pode jogar porque não tem condição de jogo. Então, como a gente falou, né, como o que o colega falou, dando vários exemplos aqui, não são todos, tá? Inscrição do atleta na competição é um fator. O jogador publicou no BID, mas você não escreveu o jogador na competição, está no BID, mas ainda assim não pode jogar na competição porque você não escreveu ele. E às vezes essa inscrição tem um prazo, né? Não adianta você contratar um jogador para a Série A em dezembro e querer botar ele para jogar na Série A, porque o prazo de inscrição na Série A já terminou muito antes, né? Então tem sempre um prazo de inscrição na competição que você vai ter que observar para aquele jogador ter condição de jogo. Tem também um prazo para publicação no BID antes da partida. Essa é uma regra que está aí normalmente nos RECs das competições da CBF, né? Dizendo que você tem que. O jogador, quando publica no BID hoje, ele tem condição a partir do dia seguinte. Não adianta publicar hoje e querer botar para jogar hoje logo, porque nas competições da CBF, normalmente isso não é permitido. Em competições lá fora, em outras competições de outras organizações, talvez isso seja permitido, mas aqui, nas competições da CBF, isso não, tem que sempre ser no dia seguinte. Limite de partidas ou clubes na competição, né, pode ser uma regra da competição, por exemplo, a Copa do Brasil. Você, se jogar uma partida por um clube, já não pode jogar por outro. Brasileiro, né? Se você fizer 6 partidas por um clube, já não pode trocar de clube na competição, esse tipo de coisa. Limite de idade, né? É o mais óbvio, né? Competição sub-20, jogador com 25 anos, pode ser publicado no BID, mas não vai ter condição de jogo naquela competição. Limite de clubes por temporada, é aquela regra do 3+2, né? 3 registros, 2 atuações, que vocês devem ter visto aqui no curso, que não vale campeonato estadual, mas também é outra regra que o jogador pode estar no BID, mas não tem condição de jogo. Um outro exemplo, limite de estrangeiros por partida, você pode aí ter 15 estrangeiros publicados no seu BID, mas você vai poder só levar para jogo 9. Ou seja, você vai ter outros 6 que estão publicados no BID, mas para aquela partida não vão ter condição de jogo. Então, alguns exemplos aqui de regras de regulamento em que o jogador está publicado no BID, mas não necessariamente tem condição de jogo, porque ele tem que cumprir com essas outras regrinhas aqui.
Então, ficou alguma dúvida, pessoal, nessa primeira parte da aula de hoje? Eu tenho mais uma. Tem alguma que vem antes? Tem alguma situação que é possível você fazer o registro antes do bid? Você pode estar regular na competição, mas ainda não tá no bid? Ou o bid sempre vem primeiro? O bid é condição para registro em todas as competições? Então, normalmente é primeiro, mas eu já vi uma situação aqui no Campeonato Carioca que a FERJ aqui do Rio de Janeiro tem um outro sistema de registro, chama BIRA, tá? Normalmente, para jogar nas competições da FERJ, você tem que estar no BID e no BIRA. E eu já vi uma situação que, para cumprir com o prazo de inscrição na competição, um clube registrou no BIRA até o prazo, mas o BID saiu depois desse prazo. Mas para a FERJ valia a data do BIRA, ainda que tivesse que esperar o BID para ele jogar. Então, foi um exemplo que eu lembro aqui de que o clube conseguiu, pelo menos, cumprir uma parte da condição de jogo antes de sair no bid, tá? Mas é uma questão bem específica do Campeonato Carioca. Mas pode ser, depende aí da competição, da situação. Mas normalmente o bid é o passo inicial para depois você chegar nessas outras verificações. Vai lá, Arthur. Bom dia, Felipe, tudo bem? Não sei se você Beleza? lembra, a gente trabalhou junto lá na São Para. Pô, Tempinho. prazer te encontrar aqui, cara. Um Tudo bom? prazer meu, cara, tudo certo. Cara, uma dúvida que eu tenho que, assim, me lembrou bastante isso que você levantou. Eu não lembro se você já estava no registro lá essa época. Foi aquele caso do Flamengo e da Portuguesa que foram punidos com pontos, perda de pontos no Campeonato Brasileiro. Acho que foi algo parecido com isso. Se eu não me engano, os atletas foram expulsos na Copa do Brasil e deveriam cumprir no Brasileiro. Eu queria entender se essa regra continua do mesmo jeito, se houve alguma mudança. E um segundo ponto, cara, eu confesso que essa informação nem sei se é verdade. Eu não estudei o regulamento da Premier League, mas chegou até mim que um atleta registrado 1 hora antes do jogo da Premier League já tem condição de jogo. Óbvio, respeitando todos os regulamentos e não tendo punições a cumprir. Isso é verdade? Não sei se você sabe. E o porquê que a gente não conseguiria repetir isso aqui no Brasil? Ou Tá. já houve essa conversa de repente, tentar chegar nesse nível de celeridade? Tá, da Premier League eu não sei, mas eu sei do Campeonato Saudita, que agora está bastante na moda aí. Isso no escritório a gente participou de uma transferência para lá e aconteceu isso. Lá na Arábia Saudita você pode registrar o jogador no mesmo dia do jogo e o registro do jogador saiu assim antes do almoço e o jogo era logo depois do almoço. Vamos colocar assim, né? Um prazo bem pequeno. E lá não tem problema nenhum. Você podia publicar, entre aspas, no bid lá da Arábia Saudita no mesmo dia do jogo e ele ir para campo sem problema nenhum. Por que a gente não pode fazer isso no Brasil? É simplesmente porque o regulamento não coloca dessa forma, né? Tem a regra nos RECs, né, das competições da CBF que dizem que você tem que, publicou no bid hoje, tem que botar para jogo pelo menos a partir do dia seguinte. Se a CBF quiser mudar essa regra e permitir que seja no mesmo dia, tudo certo. Vai poder acontecer que nem acontece na Arábia Saudita e como você falou aí, talvez na Premier League, mas é uma mera questão de regulamento. A ideia por trás disso é basicamente você, para o adversário, não ter uma surpresa ali na hora do jogo de um jogador que apareceu no vídeo de última hora e vai para jogo e você não teve tempo de se preparar. Acho que o objetivo da regra é basicamente esse, tá? Mas é mera questão de regulamento, se quiser ajustar, pode ajustar. Naquele episódio da Portuguesa, eu não estava na CBF ainda, mas o que aconteceu? Bom, o da Portuguesa foi um jogador suspenso, né? Por cartão vermelho, amarelo, enfim. Ele tinha uma suspensão automática a cumprir, justamente naquele jogo que ele entrou, estava suspenso, ou seja, estava publicado no vídeo, mas não tinha condição de jogo, jogador irregular. O do Flamengo foi um pouquinho mais complexo, porque foi um jogador que foi expulso no último jogo do clube na Copa do Brasil. A expulsão sempre gera uma suspensão automática, mas a automática tem uma expressão que ajuda a gravar essa regra, que a automática morre para a competição. Ou seja, o jogador expulso numa competição, no último jogo dele por essa competição, essa suspensão automática que é gerada pelo cartão vermelho, ela não é transferida para uma outra competição, tá? Mas esse jogador, ele foi depois levado a julgamento no STJD pela conduta que ele teve lá, não sei se foi uma falta dura, etc. E por essa conduta ele recebeu uma partida de suspensão.
Normalmente, quando o jogador é expulso e recebe uma partida de suspensão, os clubes costumam não ligar muito porque já está embutido naquela automática, né? Você não vai cumprir duas. A automática já vai valer como essa uma partida de suspensão que o tribunal determinou. Então, meio que você esquece que o jogador foi suspenso, porque já a automática já vai estar cumprindo a suspensão. Como era o último jogo na Copa do Brasil, o clube não se atentou a essa questão de que, beleza, a automática ela morre com a competição, mas a suspensão imposta pelo tribunal, ainda que seja de uma partida, ela é transferida de uma competição para outra. Então, aquela suspensão do tribunal não morreu com a competição. Ela não era automática, ela era uma suspensão imposta pelo tribunal no julgamento. Ele tinha que cumprir na primeira partida seguinte de uma outra competição CBF, que seria aquela partida lá do Brasileiro, em que o Flamengo acabou sendo punido. Então, foi basicamente isso que aconteceu, né? Não sei se teve Haroldo? outra mãozinha aí. Felipe, bom dia, tudo bem? Bom dia. Minha dúvida é o seguinte: o registro ele é limitado a um único clube, correto? Posso estar errado. Como que Uhum. funciona se for, no caso de cessão temporária para outro? Tem que fazer tudo novamente? O registro, vamos dizer assim, você pode estar ativo por um clube por vez, né? Na sessão temporária, o contrato de trabalho definitivo, ele é suspenso e você assina um novo contrato de trabalho por empréstimo que vai vigorar enquanto esse definitivo estiver em suspenso. Então, na questão do registro, você vai fazer uma transferência por empréstimo para esse novo clube. O registro definitivo vai também ficar lá em suspenso, né, aguardando o empréstimo terminar, ser rescindido, etc. Então, é sempre um registro por clube, mas é um registro ativo por clube. Aquele registro definitivo vai também ficar, de uma certa forma, em suspenso, aguardando aquele empréstimo ter uma solução, ou expirar, ou ser rescindido, para você poder reativar esse registro definitivo. A gente vai ver Beleza. depois, quando a gente falar de TMS, vamos falar um pouquinho também dessa questão do empréstimo, retorno de empréstimo. O TMS ele é bem característico isso, a gente vai ver como é que funciona isso. Felipe, Oi. queria tentar fazer uma reflexão aqui para ver se faz sentido para você também. Eu acho que, assim, apesar de ser um processo relativamente simples, né, como você trouxe agora aqui algumas exceções com o Arthur, há também dentro desse processo, por conta das exceções, né, essas situações que podem prejudicar muito o clube, né? Então, é um processo relativamente simples, mas que você pode cair numa armadilha aí e se dar mal, né? Então, e como a gente está falando, às vezes, de muitos atletas, o quanto importante você acha, ter alguém no seu clube contratado para lidar especificamente com esse tipo de demanda dentro do clube, porque, assim, na maioria das vezes, em clubes pequenos, né, principalmente, que não há recursos para ter vários profissionais, cada um lidando com uma coisa, às vezes cabe ao próprio executivo cuidar disso tudo também, sozinho. Às Uhum. vezes sem apoio até de um departamento jurídico lá, né? Então, assim, o quanto você acha importante que, de fato, tenha alguém, né, que não o executivo, mas ainda que com o apoio do executivo, para cuidar desse tipo de demanda? Não, eu acho essencial, acho que todo clube É, deveria ter pelo menos alguém. se me Fala, permite uma parte na sua pergunta, porque aí o Felipe pode, né, vamos lá, vamos emendar. lá. Aí. Além disso, hoje existem softwares, né, TI, para auxiliar nesse processo de gestão, ou seja, software de gestão especificamente para atuar no controle interno do departamento aí que o Rafa sinalizou. Sim. Não, é essencial ter esse apoio de TI, ter pelo menos uma pessoa para isso. É sempre bom lembrar também que é muito comum a consulta, ou seja, o clube está na dúvida se pode ou se não pode, acontece muito de consultar a federação, a CBF, para tirar essa dúvida, né? Interpretação de regulamentos também. A gente teve agora na Copa do Brasil várias consultas de clubes da Série A, inclusive, que estavam com dúvida no novo regulamento da Copa do Brasil, que dizia que o jogador tinha que sair no bid antes de começar a fase. Só que a fase para um começava num dia, a fase para outro começava no outro. Enfim, quando que ele tinha que sair no bid? Até quando ele poderia sair no bid? Então, isso foi alvo de diversas consultas e a CBF respondeu que era antes do início da fase para o clube, né? Então,
Dependia de cada clube. Então, essa pessoa de consulta é bastante comum. E ter uma pessoa especializada nisso no clube eu acho essencial, porque não vai ser só o time principal, né? Vai ser a base também, às vezes tem o feminino, enfim, vão ser vários atletas, e isso, a cada momento, a cada competição, isso vai ter que ser sempre revisto, né? Então, acho essencial, sim. E se tiver também um apoio tecnológico, né, de software, melhor ainda. E lembrando que tem a pré-escala da CBF que ajuda bastante também. Mas não é algo que é a prova de bala, né? Tem que sempre ter uma configuração, uma conferência ali humana, vamos dizer assim, também para garantir. Legal, Felipe. Acho que agora podemos seguir, sem mais perguntas por enquanto. Tá bom. Então vamos passar aqui para o segundo módulo da aula, que é a questão da transferência, né? A gente falou muito de registro, de condição de jogo, mas agora vamos falar de transferência e começar pelas internacionais, tá? Então, quem já fez a transferência internacional conhece aí o sistema TMS. Quem ainda não fez, com certeza vai conhecer um dia, porque é um sistema aí que você vai ter que utilizar quase que diariamente, tá? Então, para que serve esse sistema? Ele tem uma função principal e várias outras funções secundárias que também são bastante importantes. A função principal, que é a função original dele, é fazer, né, efetuar as transferências internacionais de atletas de futebol de campo, tanto amador ou profissional, masculino ou feminino. Ou seja, se é futebol de campo, em qualquer modalidade, categoria, vai ter que fazer a transferência no TMS. O que está hoje fora do TMS é o futsal, continua sendo por e-mail, o processo, mas eu acho que no futuro aí a FIFA também vai colocar o futsal para dentro do TMS, até porque até certos anos atrás o TMS era só para transferência internacional de futebol de campo masculino e profissional, ou seja, o amador e feminino amador e profissional ficava fora do TMS. Aí depois a FIFA colocou o futebol feminino profissional para dentro do TMS, depois colocou o futebol amador masculino e feminino para dentro do TMS. Então hoje em dia só ficou o futsal de fora. Mas essa é a função principal do TMS, que é efetuar essas transferências internacionais de futebol de campo. E tem as funções secundárias. No TMS, vai fazer as cobranças das recompensas de formação, né, como vocês viram aí na aula de formação. É o mecanismo de solidariedade FIFA, é o Training Compensation, e você vai fazer a cobrança através do TMS. A gente vai ver também que hoje, desde o ano passado, começou a operar a FIFA Clearing House, que é um sistema para acelerar esse processo e facilitar esse processo de cobrança, mas ele ainda não está valendo para todos os tipos de cobrança, tá? Tem um marco temporal ali que a partir só de uma certa data que ele vale, então dali para trás continua, vamos dizer assim, na moda antiga, que é a cobrança, e o clube vai ao TMS fazer essa cobrança de mecanismo de training compensation, tá? Então também isso é feito no TMS. No TMS também faz solicitações para menores, já deve ter visto também, vamos dar uma rememorada daqui a pouco sobre as regras para transferência internacional de menores. E quando você tem uma exceção que você quer utilizar para trazer um menor de um outro país para o seu clube, primeiro você tem que ir no TMS, pedir essa solicitação de menor e pedir que a FIFA aprove essa solicitação para aí sim você fazer o processo de transferência. Então, no TMS também você faz para a FIFA as solicitações de menores. No TMS você faz os cadastros dos testes, isso também é uma regra nova da FIFA. Toda vez que for trazer um jogador de fora para fazer um teste no seu clube, você tem que fazer o cadastro desse teste no TMS. Revisão de EPPs. EPPs é o passaporte eletrônico esportivo. A gente vai ver também na parte de Clearing House o que é um passaporte eletrônico esportivo. A gente vai ver que o clube vai ter uma oportunidade de pedir uma revisão desse passaporte, pedir uma alteração, uma modificação. Isso também é feito através do TMS. Então, e o TMS tem todas as funções, como a gente viu, e também é um sistema que tem treinamento para acesso, ou seja, você não pode simplesmente entrar hoje no TMS, se cadastrar e começar a utilizar. Você tem que pedir para a sua federação, aqui no caso do Brasil, para a sua federação estadual, para marcar uma data para você fazer o treinamento e ganhar acesso ao TMS, tá? Se já tiver no seu clube alguém que seja gerente de TMS, já seja treinado, já esteja habilitado, essa pessoa pode te treinar para você ter um acesso também. Se não tiver ninguém com acesso ao TMS no seu clube, aí você vai ter que pedir o treinamento na CBF, através da sua federação estadual. Esse treinamento não tem custo, hoje ele é feito online, então não precisa nem sair da sua cidade. Normalmente leva aí uma manhã, ele é bem rápido de fazer, só tem que ver a data disponível para fazer, porque não é sempre que ele vai acontecer, tá? Mas, de qualquer forma, o recado aqui é que é muito importante o seu clube ter acesso ativo no TMS. Ah, mas o meu clube não tem nenhuma transferência internacional para fazer agora. Mas tem todas essas outras funções, todas essas outras atribuições secundárias
que o seu clube vai precisar utilizar o TMS para fazer. E na hora que surgir a demanda, vai ser sempre urgente. E aí, se surgir a demanda urgente, se não tiver o treinamento, não tiver o acesso, para marcar uma data, pode ser que demore aí um mês para marcar a data, você pode perder um negócio, pode perder um dinheiro, enfim, pode perder a oportunidade. Então, é sempre bom ter o acesso ativo no sistema, verificar no seu clube quem é esse gerente TMS, se não tiver ninguém, marcar um treinamento da CBF, designar uma pessoa para ser o seu gerente TMS e ter o acesso ativo, tá? Então, entrando aqui no processo de transferência, né? A gente vai fazer agora uma transferência internacional, né? Dar uma pincelada aqui como é que funciona o fluxo de transferência internacional do TMS, que vocês vão ter que conduzir aí, seja para trazer um jogador, seja para liberar um jogador lá para fora. Então, vamos dizer que a nossa transferência aqui é um acordo de transferência, ou seja, você negociou com outro clube a transferência de um jogador, fez o contrato de transferência, seja com valor, seja com divisão de percentual, enfim, tem um acordo ali entre você e outro clube para transferir o jogador para o seu clube, tá? Então, você tem dois clubes aí, um clube liberando e um clube recebendo o jogador. No primeiro passo do processo, a bola está com esses dois clubes. Cada clube vai ter o seu acesso no TMS, cada clube vai ter o seu login. Então, cada clube vai entrar na sua conta no sistema e preencher do seu lado do sistema, vamos dizer assim, as informações da transferência. Então, quem é o jogador, de onde ele está indo, está saindo, para onde ele está indo, juntar o contrato, quais são as datas, né? A data que ele é liberado do clube anterior, a data que ele é contratado pelo meu clube, até quando ele fica no meu clube, qual é o tipo de registro, é empréstimo, é definitivo, é amador, é profissional, salário, enfim. O sistema vai te pedir todas essas informações que você vai juntar no sistema do seu lado, né, através da sua conta no TMS. Isso você vai fazer do seu lado do sistema. Do outro lado, o clube que está liberando o jogador vai entrar no sistema também, na conta dele, e vai colocar todas as informações da transferência que o sistema pede. E nisso, o sistema automaticamente vai batendo a informação que o clube coloca de um lado com a informação que o clube coloca do outro lado e vê se está igual. Ele faz isso automaticamente, porque se tiver tudo igual, isso demonstra que os clubes estão em acordo em relação a essa transferência pode prosseguir. Se não tiver tudo igual, se tiver alguma informação diferente, o clube colocou uma informação, o outro clube colocou uma outra informação, o sistema vai acusar também automaticamente, ó, essa linha aqui está diferente, vocês têm que conversar entre si para resolver essa questão e refazer essa linha para que ela esteja também igual. Quando tudo estiver igual, vai dar o match, né? TMS, o M, ele significa match, né? O TMS é o Transfer Matching System. O match é justamente quando está tudo igual de um lado, quando está igual do outro, os dois clubes estão em concordância em relação aos dados da transferência, e aí dá o match e essa transferência pode prosseguir. Então, a bola vai sair agora dos clubes e vai passar para as associações nacionais de cada um desses clubes. Então, vamos subir um nível, né? Vamos para a Associação Nacional. A associação de origem, ou seja, aquela federação de onde o jogador está saindo, ela vai confirmar a situação de registro desse jogador. Vai dizer, realmente, esse jogador está registrado no meu país, está registrado nessa modalidade que eles colocaram, né? Profissional, amador, enfim, está sendo liberado nessa data, enfim, vai fazer toda essa verificação do jogador na origem. Quando ela verificar e ela confirmar a situação do jogador na origem, a associação de destino vai poder, nesse momento, pedir a transferência do jogador para ela. E ela faz isso pedindo um documento chamado ITC, tá? Que é um documento que vai marcar a transferência, que a gente vai depois tratar um pouquinho sobre ele também. Então, a associação de origem confirmou a situação de registro, a associação de destino vai poder pedir a transferência do jogador para ela, e se tiver tudo certo, a associação de origem vai entregar essa transferência, vai entregar esse ITC para a associação de destino, e nesse momento que o ITC passa da origem para o destino, acontece a transferência internacional, tá? Como a gente viu lá no início, transferência internacional é quando registra esse movimento de uma associação nacional para outra. Isso acontece na entrega do ITC, é aí que o registro passa da origem para o destino, é aí que você tem a transferência. Então, aqui ocorreu a transferência, e depois, essa instrução de transferência, ela continua em aberto no sistema TMS, para que o novo clube junte os comprovantes de pagamento das taxas de transferência, né, do valor acordado lá com o clube anterior,
Se tiver algum valor, né, a instrução vai ficar em aberto para o clube juntar esses comprovantes de pagamento, pode ser várias parcelas, enfim, ele vai juntando ali a cada parcela o comprovante, demonstrando que pagou o valor de transferência combinado com o clube anterior. Tá? Então, esse é o fluxo de transferência no TMS. Como a gente falou, o documento principal desse fluxo inteiro é o ITC, né? A gente pode chamar de ITC ou CTI, o mais comum é ITC, que é a sigla em inglês, né? Mas no português é o Certificado de Transferência Internacional, ITC ou CTI, tanto faz, mas o mais comum é ITC. Esse documento, ele é o documento, o que que significa, né? É quando a Associação Nacional de Origem, ela confirma que o registro do jogador na origem foi desativado e que, portanto, esse jogador no destino pode ser registrado. Ele significa que o jogador no destino está sendo registrado? Não. Ele é uma liberação para o destino registrar esse jogador. Lá no destino, a federação lá do destino vai verificar se pagou a taxa que ela cobra, se registrou no sistema interno, se cumpriu com outros requisitos que a federação coloca para aí sim ser registrado finalmente, né? Então, quando vem um jogador de fora para o Brasil, né, vamos dizer, da Espanha para o Brasil, e a Espanha entrega para a CBF o ITC, ela está dizendo, olha, esse jogador está desativado aqui no meu sistema espanhol, ele pode ser registrado aí no seu sistema CBF, ele pode sair no BID, mas se ele vai sair no BID ou não, é você, CBF, que vai dizer, e você, CBF, que vai verificar as condições para isso. Então, aquela questão que a gente falou, que não pode ter um jogador com registrativo em dois lugares diferentes, o ITC serve para garantir que isso não vai acontecer, porque o ITC, ele está dizendo para o destino que o jogador foi desativado na origem, tá? Tem esse é o significado do ITC. E em razão disso, né, para evitar que o jogador tenha registrativo em dois lugares diferentes, é somente com a entrega do ITC, com essa garantia, que a Federação de Destino pode registrar o jogador, e no caso aqui da CBF, que a CBF pode publicar o jogador no BID, somente quando ela tem o ITC em mãos, tá? O ITC, para quem nunca viu, é esse documento aqui, e ele vai dizer exatamente o que a gente falou no último slide. Então, traduzindo rapidamente aqui o que está nesse exemplo, esse ITC está dizendo que ele foi emitido pela CBF em favor da Federação Espanhola de Futebol. Ele diz, né, que a CBF certifica que, de acordo com os regulamentos da FIFA, o jogador vai estar ali o nome do jogador, data de nascimento. Antes, o membro D vai estar ali o último clube dele. Ele cumpriu com as suas obrigações em relação ao seu último clube e à nossa federação e, consequentemente, está livre para perseguir atividades esportivas e ser registrado com uma outra associação afiliada à FIFA. Ou seja, não está registrado com essa outra associação ainda, mas ele está livre para ser registrado para essa outra associação. Vai ter ali a data de desregistro, né, que é essa data de desativação na origem, a data de entrega do ITC e a assinatura do gerente da MS, da federação, no caso aqui da CBF, que realizou essa transferência. Tá? Então, alguma dúvida aí, pessoal, nesse fluxo de TMS, ITC? Tá tudo bem claro? Tá tranquilo, Felipe. Vamos embora. Então, agora, né, eu comentei um pouquinho de tempo atrás que a gente ia tratar na parte TMS sobre os empréstimos, né? Porque os empréstimos têm uma atribuição bastante específica no TMS, que não tem, ou normalmente não tem aqui no sistema da CBF, porque o sistema da CBF ele tem um retorno automático do empréstimo. Ou seja, o empréstimo encerra, o contrato é reativado automaticamente no clube de origem, a menos que a janela esteja fechada, enfim, que isso não vai acontecer. Mas, de via de regra, o jogador encerra o empréstimo e retorna automaticamente ao clube de origem. No TMS, não tem retorno automático de empréstimo, o retorno é manual. Então, o jogador está emprestado no exterior, né, vamos dizer, você tem um jogador hoje no seu clube, emprestou ele para um clube lá em Portugal até 1º de julho desse ano. Quando chegar 1º de julho ou 2 de julho, esse jogador não vai retornar automaticamente para o seu clube. O empréstimo vai estar lá ainda em aberto, esperando você dar uma solução para ele no TMS, tá? E a gente vai ter 4 opções de ação para esse empréstimo que chegou ao termo final dele, né? Mas está lá em aberto no TMS para você dar uma solução para ele. Então, são 4 opções. A primeira opção é a mais comum, que é o retorno de empréstimo. Ou seja, acabou o empréstimo lá em Portugal, quero que ele volte para o meu clube, eu vou pedir no TMS, vou entrar lá nesse empréstimo que está em aberto e vou colocar a opção retorno de empréstimo, ou, na prática, né, eu vou abrir uma instrução de retorno de empréstimo para ele voltar de Portugal para o meu clube. Ou seja, esse retorno não é automático, ele é feito
anualmente. Então, essa é a primeira opção que a gente pode adotar. Uma segunda opção é a extensão de empréstimo, ou seja, acabou o empréstimo, mas eu conversei com o Clube de Portugal e a gente vai prorrogar esse empréstimo por mais 6 meses, por exemplo. Então, agora, em vez de retornar para o Brasil, eu vou entrar no TMS e vou informar uma extensão de empréstimo para mais 6 meses, para ele continuar em Portugal mais 6 meses. A terceira opção é a conversão do empréstimo para permanente, né? Aquela chamada opção de compra. Emprestei o jogador para o Clube de Portugal, o Clube de Portugal gostou tanto dele que quer agora que ele fique em definitivo lá, no Clube de Portugal. Então, a gente vai transformar, vai entrar em acordo sobre isso, óbvio, e vai transformar esse empréstimo no registro permanente, que ele vai ficar agora em definitivo lá em Portugal. E a quarta opção é a conclusão de empréstimo, que é essa que a gente tem que ter mais cuidado, porque é a que dá mais confusão. Que a conclusão de empréstimo não é retorno de empréstimo, ou seja, eu quero que o jogador volte para o meu clube, eu tenho que botar retorno de empréstimo. Se eu botar conclusão de empréstimo, eu estou dizendo exatamente o contrário. Conclusão de empréstimo, eu estou dizendo para o sistema que o empréstimo dele em Portugal acabou, o contrato dele comigo no Brasil também acabou, e esse jogador agora vai ficar um jogador livre no mercado, sem contrato com ninguém, e não vai voltar para o Brasil. Tá? Então, a conclusão de empréstimo, a gente está dizendo para o sistema que o jogador está livre, sem contrato, seja com o clube de Portugal, seja com o clube do Brasil. Então, se você quiser retornar um jogador para o seu clube, não é conclusão de empréstimo, é retorno de empréstimo. Tá? Então, essas são as 4 opções que a gente pode tomar em relação ao empréstimo lá que terminou e está em aberto no TMS. Agora vamos lembrar do início da aula, quando a gente falou de transferência internacional. Qual é a definição de transferência internacional? É quando o registro de jogador passa de uma associação nacional para uma outra associação nacional, certo? Em quais dessas quatro opções aqui a gente vai ter uma transferência internacional? Ou seja, a gente vai ter um registro se movendo de um país para outro. Quem é que se arrisca nessa aí? Quais dessas 4 opções a gente tem a transferência internacional? Então, vamos por eliminação aqui. Vamos relembrar cada uma delas, né? Conclusão de empréstimo. Conclusão de empréstimo, estou dizendo para o sistema que o jogador não tem mais contrato com o clube de origem, não tem mais contrato de empréstimo, ele é um jogador livre no mercado. Esse registro de jogador que estava em Portugal vai voltar para o Brasil? Não vai. Ele é um jogador livre no mercado, não está indo para lugar nenhum, vai ficar onde ele está. Então, na conclusão de empréstimo, você não tem a transferência internacional, porque o registro não está se movimentando de um país para o outro. Empréstimo permanente, o jogador está em Portugal emprestado, você vai converter esse empréstimo em contrato definitivo, ele vai permanecer em Portugal. O registro dele vai voltar para o Brasil? Vai se mover de um país para outro? Não. Então, o empréstimo permanente também não tem uma transferência internacional. Extensão de empréstimo. O jogador está emprestado em Portugal e você vai prorrogar esse empréstimo por mais 6 meses. Ou seja, o jogador não vai retornar para o Brasil, o registro dele permanece em Portugal, você não tem o registro andando de uma federação para outra, você também não tem uma transferência internacional. Retorno de empréstimo. O jogador está emprestado em Portugal, acabou o empréstimo, ele vai retornar para o Brasil para ser reativado no Brasil, ou seja, o registro dele vai sair de Portugal e voltar para o Brasil. No retorno de empréstimo, a gente tem uma transferência internacional. Então, dessas 4 opções, a única opção que tem uma transferência internacional, que tem um registro se movendo de um país para outro, é a opção número 1, o retorno de empréstimo. O que isso quer dizer na prática, né? Por que eu estou batendo nesse ponto? Como só o retorno de empréstimo tem a transferência internacional, só no retorno de empréstimo você tem a troca de ITC, porque o ITC, como a gente viu no slide anterior, é o documento que marca a transferência internacional. É o documento que a Federação de Destino diz para a Federação de Origem, diz para a Federação de Destino que eu desregistrei esse jogador, desativei esse jogador, você pode ativar esse jogador no seu sistema aí do seu país. Então, só tem troca de ITC em transferência internacional, ou seja, só tem troca de ITC no retorno de empréstimo. Com isso, dessas 4 opções, somente no retorno de empréstimo a Associação Nacional, as associações nacionais participam, né? Porque as associações nacionais participam do fluxo de TMS justamente para fazer a troca de ITC. Se não tem troca de ITC para fazer, a bola não sobe para as federações nacionais. A bola fica só com os clubes, tá?
Então, na extensão de empréstimo, o clube de origem entra no TMS, coloca os dados da extensão, o clube de destino entra no TMS na sua conta, também coloca os dados da extensão, vai dar um match, vai estar batendo os dados da extensão de empréstimo e pronto, não vai ter bola subindo para a Associação Nacional. A instrução de transferência de extensão de empréstimo termina com o clube, não tem troca de TC. E empréstimo permanente é a mesma coisa e conclusão de empréstimo é a mesma coisa. Isso quer dizer que se não tem troca de ETC, não tem transferência internacional, você não precisa, nas opções, né, de extensão, permanente e conclusão, seguir a regra da janela. Que a janela de transferência serve para transferências internacionais. Se você não tem transferência, você não precisa observar a janela. Você pode fazer essas opções de extensão, permanente e conclusão a qualquer momento, tá? Janela fechada ou aberta, não importa. Mas, por outro lado, retorno de empréstimo. Você tem uma transferência internacional, você tem que observar a janela. Ou seja, o retorno de empréstimo tem que ser feito dentro da janela, com a janela aberta. Ou seja, emprestou o jogador para Portugal, eu, Clube do Brasil, tenho que prestar atenção qual é a data fim desse empréstimo, porque essa data fim tem que estar próxima de uma janela aqui do Brasil, ou próxima ou dentro, para que eu possa depois, quando acabar esse empréstimo, retornar esse jogador para o Brasil. Então, não adianta eu colocar um empréstimo até outubro, ou até novembro, e querer voltar com o jogador para o Brasil em outubro ou novembro, porque eu vou estar com a janela fechada. Vou ter que aguardar até janeiro para poder voltar com o jogador. Tá? Vai lá, Arthur. Eu fiquei com uma dúvida nessa questão do empréstimo com opção de compra. Então, vamos dizer que eu recebo um atleta emprestado. Uhum. E aí eu exerço a opção de compra. Mesmo que seja fora da janela, segundo você disse aí, não tem necessidade de fazer um novo NTC, então a janela não interfere. Exatamente. Mas eu vou registrar um novo contrato de trabalho com ele, Uhum. na teoria, né? Porque você sempre fecha o contrato de trabalho do empréstimo e faz um novo em caso de opção de compra. Certo. Como eu vou registrar um novo contrato de trabalho, isso precisa estar dentro do período da janela. Não precisa. O que você Não? não vai ter, não precisa, porque você não vai ter uma transferência. O jogador já está no seu clube e você vai rescindir esse de empréstimo, vai gerar um definitivo, mas você não tem a transferência entre clubes, né? Uhum. O último contrato dele, o novo contrato, vai ser com o mesmo clube que é o seu. Então não precisa estar dentro da janela para fazer isso. Seria como uma renovação do contrato. Exatamente, exatamente. Tá. O sistema da CBF, às vezes ele trava, tá? Questão de janela, mas aí é só você explicar a situação que o pessoal libera, tá? Mas a regra geral é essa. Se não tem transferência, a janela não importa. Então, só rememorando aqui, né? Das 4 opções de empréstimo, a única que tem transferência internacional é o retorno de empréstimo, então é a única opção que a gente tem que observar a regra da janela, é a única opção que as federações nacionais participam da instrução. As outras 3, a instrução é fechada só com o clube e pode ser feita a qualquer momento, porque você não tem movimentação de registro entre países, você não tem transferência. Então, esse que é o resumo geral aí desse slide. E, por fim, a FIFA colocou, há alguns anos atrás, umas limitações de empréstimo internacionais, ou seja, um número máximo de jogadores emprestados que o clube pode ter ou receber por empréstimo também, tá? Isso em nível internacional. Empréstimos de jogadores emprestados para um outro país ou receber jogadores de empréstimo de outros países. Hoje em dia, esse número está 7, né? Você pode ter 7 jogadores emprestados para outros países e receber 7 jogadores de empréstimo. A partir do meio do ano de agora, de julho de 24, esse número cai para 6, tá? Mas, de qualquer forma, esse controle ele é feito via TMS. Então, o que vai acontecer na prática? Se você já tiver 7 jogadores emprestados lá para fora, e quiser fazer um oitavo empréstimo lá para fora, o sistema vai travar dizendo, ó, você já tem 7. Ou você comprova que esse jogador se encaixa na exceção do jogador formado no clube, né, que tem uma definição lá, que se você encaixar o jogador como formado no clube, ele não entra para a conta, aí vai liberar. Se não encaixar na exceção, você vai ter que dar um fim para um desses outros 7 empréstimos, talvez esteja lá um em aberto, que você nunca deu um fim, como está aqui no slide, né? Tem que concluir, retornar, enfim, terminar um desses empréstimos para você liberar um espaço para você poder fazer um novo, tá? E trazendo o jogador a mesma coisa. E esse ano a CBF colocou a mesma regra para empréstimos nacionais
tá? A gente não sei ainda como é que está sendo o controle disso, está sendo feito via sistema ou não. É possível que sim, porque a CBF agora tem um DTMS, né, que é como se fosse o TMS, mas para transferências nacionais, então é possível que sim, mas começou esse ano, vamos ver como é que vai funcionar na prática. Tem um slide sobre isso mais tarde, tá? Então, já que está falando bastante de janela, vamos entrar um pouquinho mais de detalhe sobre esse tema, tá? Janela, na verdade, é um apelido. O nome oficial é período de registro, se você for olhar lá no regulamento, mas não tem problema não falar janela, é o nome mais comum. O que é a janela, né? Então, o período de registro, a janela, é esse período que uma associação nacional define em que os clubes dessa associação nacional vão poder trazer jogadores para dentro do país, tá? Então, por que a gente pode, por que é importante ter isso em mente? Se eu quero transferir um jogador para Portugal, não importa a janela do Brasil, o que importa é a janela de Portugal. Você tem que olhar sempre para a data de janela do país que vai receber o jogador. Da mesma forma, vou trazer um jogador para o Brasil, vindo da Espanha, se a janela da Espanha está aberta ou fechada, não faz diferença. O que é importante é a janela do Brasil estar aberta para receber esse jogador, tá? Então, a janela é importante sempre do país para onde o jogador está indo, o jogador está entrando. E aí, o que a FIFA define é que cada federação nacional pode ter 2 períodos de janela por ano, por temporada, tá? O primeiro período é sempre o início da temporada e a Federação Nacional pode escolher se ela vai ter uma duração de 8 a 12 semanas. E no meio de temporada você vai ter o seu segundo período, em que a Federação Nacional vai poder escolher se esse segundo período vai ter uma duração de 4 a 8 semanas. O importante é que, se você somar essas 2 janelas, você não pode passar de um total de 16 semanas. Então, você pode combinar 8 com 8, você pode combinar aí 12 com 4, enfim, qualquer combinação que você alcance um total de 16 semanas. Isso mudou recentemente, foi ano passado que mudou, porque até ano retrasado, a regra era um pouquinho diferente. A primeira janela tinha que ser no máximo de 12 e a segunda no máximo de 4, né? E acontecia, né? Acontece aqui no Brasil, inclusive, da segunda janela ser no meio do ano, porque a nossa temporada vai de janeiro a dezembro. A gente tinha uma janela de 4 semanas no meio do ano, enquanto que na Europa, que a temporada vai de julho a junho, eles tinham uma janela grande no meio do ano. Então, a gente tinha uma janela de 12 semanas no meio do ano, a gente tinha só uma de 4 e ficava muito diferente. Então, a FIFA permitiu, né, flexibilizou essa regra para permitir que a federação também tenha no mês de temporada uma janela maior, para poder acompanhar mais ou menos aí as janelas dos países que seguem a temporada aí de julho a junho. E foi exatamente isso que a CBF fez nesse ano, né? Esse ano, pela primeira vez, a CBF utilizou essa regra, né? Na verdade, foi a primeira oportunidade que ela teve de utilizar essa regra também. E ela fez uma janela de início de ano menor. Normalmente a nossa janela ia até abril, final de abril, né, até o final do estadual. O que ela fez foi uma janela menor até março, início de março, para você poder ter uma janela maior no meio do ano. Então a gente vai ter uma janela no meio do ano até setembro. Normalmente terminava ali final de julho, a gente vai até setembro, que é justamente quando acaba as janelas da Europa. Isso vai facilitar as negociações de meio de ano para os clubes do Brasil, tá? Então, utilizando aí dessa permissão da FIFA. E quem quiser consultar quais são os períodos de janela de cada país, para saber, né, quando é que o jogador pode ir para fora, pode ir para um determinado país, está no link aí, na tabela que a FIFA faz com essas datas de cada país. E aí, a gente precisa também saber o que acontece no último dia de janela no Brasil, tá? Para uma transferência internacional, tá? Então, a gente está aqui, vamos fingir que hoje é o último dia da janela no Brasil, a gente está trazendo um jogador lá de fora, está desesperado, porque é o último dia da janela. O que a gente tem que fazer hoje para garantir que esse jogador vai poder vir para o nosso clube e vai poder jogar no nosso clube na temporada, tá? Então, o que diz o regulamento da FIFA? Para cumprir com o prazo, o pedido de TC deve ser feito no TMS pela Associação Nacional de Destino dentro da janela, ou seja, enquanto o seu período de registro ainda esteja aberto. Então, se hoje é o último dia da janela no Brasil, está trazendo um jogador para dentro do Brasil, a CBF precisa pedir esse TC até hoje, meia-noite. Se a CBF pediu o ITC até hoje, meia-noite, a gente cumpriu com o prazo da janela. Isso quer dizer que o jogador vai poder ser registrado no BID até mesmo depois da janela, com a janela fechada, desde que o ITC tenha sido pedido até a meia-noite de hoje, tá? Então, voltando aqui no fluxo do TMS, tem que cumprir com todo esse fluxo aqui que a gente viu, né? Até o momento do pedido de ITC.
Se a CBF pediu o ITC, se os clubes entrarem no sistema, colocarem as informações, juntarem o contrato, as informações baterem, der o match, a origem confirmar a situação de risco do jogador e o destino pedir até meia-noite, cumpriu com o prazo da janela, não tem problema nenhum, pode depois até sair no bid com a janela fechada, tá? Mas isso que tem que acontecer até o último dia. Então, se isso for feito, a entrega do ITC pela Associação Nacional de Origem pode ser feita fora da janela, caso contrário, apenas sob autorização da FIFA no procedimento de exceção de validação. O que é esse procedimento? É quando você não consegue pedir o ITC até a meia-noite do último dia. Você perde esse prazo. Você tem um último recurso, que é tentar para a FIFA essa exceção de validação, com um pedido para a FIFA liberar esse ITC, mesmo após o prazo, mas normalmente ela só vai liberar se os clubes comprovarem que os clubes fizeram todo o seu procedimento correto, dentro do prazo, até o último dia, até com uma sobrinha ali, para não ser também no último minuto, né? Ou seja, que os clubes fizeram a sua parte e a culpa foi da federação de destino que não pediu esse TC a tempo, mesmo tendo a oportunidade de pedir ele a tempo. Tá? Normalmente, nessa situação, a FIFA libera a transferência. Se tiver alguma vírgula errada, se o clube tiver algum grau de culpa no cartório, normalmente a FIFA vai negar a, a transferência, mesmo que seja ali por 1, 2 segundos de atraso. Felipe, Oi. e se existe essa hipótese do pedido ser feito no último dia, só que ter alguma pendência, alguma irregularidade verificada depois? O fato do pedido ter sido em tempo, ok, você pode cumprir a irregularidade depois ou não? Então, todo esse processo de verificação é feito para que isso não aconteça. Mas se tiver alguma irregularidade no processo de transferência, o que vai acontecer, a FIFA vai no procedimento disciplinar contra quem teve essa irregularidade e vai aplicar uma punição, tá? Normalmente ela não vai cancelar tudo, mas ela vai punir o clube que teve ali alguma falha no processo. Normalmente é assim que acontece. Mas, assim, a federação também é responsável por isso, tá? A federação também pode ser punida por não verificar essa falha. Enfim, é algo que é difícil de acontecer porque tem algumas camadas aí de verificação. E a própria FIFA vai fazer essa verificação também na hora de decidir se vai liberar ou não. Ah, enfim, como a gente falou, né? Publicação no BID, ela pode ocorrer fora da janela desde que o pedido de TC tenha sido feito dentro da janela. Então, o último dia da janela no Brasil, o que a gente tem que brigar que aconteça é que a CBF peça o ITC até a meia-noite. Se pedir o ITC até a meia-noite, nosso BID ficar mais tranquilo, a gente pode publicar no BID depois. Ou seja, o último dia de janela no Brasil não quer dizer que tem que sair no BID nesse último dia de janela. Essa é a regra. Agora vamos ver as exceções. Ou seja, em que situações eu posso trazer um jogador para o meu clube lá de fora com a janela fechada? A FIFA vai determinar algumas situações que você pode sim trazer um jogador de fora para dentro do Brasil, mesmo com a janela fechada. A primeira exceção é a clássica. Aqui tem já há muitos anos no regulamento, que é quando o jogador que era profissional lá fora, ele encerrou esse contrato que ele tinha lá fora, ou encerrou por tempo, né, o contrato chegou no fim, ou encerrou por mútuo acordo, ele chegou, né, em comum acordo com o seu clube anterior, encerrou esse contrato, e isso aconteceu no encerramento do contrato por tempo, ou por comum acordo, até o último dia da janela no Brasil. Tá? Então, vamos dizer, se hoje, 16 de março, fosse o último dia da janela no Brasil, o jogador lá fora, que encerrou o contrato até hoje, ou rescindiu esse contrato por mútuo acordo até hoje, ele pode vir para o Brasil em qualquer momento depois, mesmo que a nossa janela feche, porque ele se encaixou nessa primeira exceção aqui. Tá? Então, essa é a primeira exceção e a mais clássica, você trazer um jogador com a janela fechada. Uma exceção mais nova, que se aplica só ao futebol feminino, é a questão das jogadoras que entram em licença maternidade ou a jogadora que está saindo da licença maternidade. Ou seja, você tem uma jogadora no seu elenco, ela entrou em licença maternidade e a janela do Brasil está fechada, você pode trazer uma jogadora de fora para o seu clube, mesmo com essa janela fechada, se for para repor essa jogadora que entrou em licença maternidade. Da mesma forma, a jogadora que terminou o período de licença maternidade está sem clube e a janela está fechada, ela pode ser transferida para um novo clube, mesmo com a janela fechada,
porque ela acabou de sair da licença maternidade. Isso são regras que são feitas para não prejudicar a jogadora que decidiu, né, engravidar durante a profissão, para não incentivar ou desencorajar esse tipo de decisão nas jogadoras de futebol. Tem uma nova exceção que entrou em vigor ano passado, que na verdade foi uma regulamentação de um entendimento que já era aplicado na prática, mas é que se o jogador ele rescinde um contrato com o clube por justa causa, ou o clube manda ele embora sem justa causa, ele pode ir para um novo clube, mesmo que a janela esteja fechada, tá? Antigamente, isso até era possível, mas você tinha que abrir um processo na FIFA, a FIFA analisar, demorava um pouquinho, e a FIFA decidir realmente era com justa causa, sem justa causa, enfim, para decidir essa transferência, se ela ia prosseguir ou não. O que a FIFA fez foi colocar esse entendimento no regulamento e agilizar. Ela diz que, quando tiver essa situação, a FIFA vai analisar de forma superficial se é provável ou não que o jogador rescindiu com justa causa, ou se o clube mandou ele embora sem justa causa, e vai liberar a transferência. Mas ela não vai decidir isso em definitivo. Ela depois vai analisar com mais calma se teve ou não justa causa para definir a repercussão financeira disso, tá? Mas isso serve para acelerar o processo para o jogador não ficar sem clube por conta da janela estar fechada em uma situação que ele não teve culpa ou que ele rescindiu com justa causa ou que o clube mandou ele embora sem justa causa. E tem também certas exceções temporárias que entram e saem do regulamento, conforme a FIFA vai adaptando as regras, né, para não prejudicar os jogadores em razão de certas circunstâncias, né? E hoje em dia a única exceção temporária que ainda existe no regulamento é a exceção da pandemia, né? E ela vale principalmente, né? Está cada vez menos importante essa exceção, né? Acho que inclusive ela deve sair em breve do regulamento, mas enfim, ela vale principalmente para os países em que você assina um contrato, em vez de você assinar um contrato até uma data específica, você assina um contrato até o final da temporada, e aí a temporada é cancelada por conta da pandemia, e esse jogador fica sem contrato, com a janela fechada, e ele poderia ir para um outro clube, mesmo com a janela fechada. Um exemplo de outra exceção temporária que entrou e já saiu do regulamento era permitindo aos jogadores que rescindiu o contrato com o clube da Ucrânia por conta da guerra, eles poderiam vir para outros países, mesmo com a janela fechada, porque ele estava rescindindo o contrato por conta da guerra. Isso era uma exceção temporária que já saiu do regulamento. Enfim, são exemplos aí de situações que a FIFA abre exceções para adequar a certas circunstâncias que acontecem aí no mundo real. Então, essas são as exceções, né? E a gente falou da transferência internacional, do fluxo, da janela, das exceções. Agora vamos falar de disputa de TC. O que é disputa de TC? A gente viu ali no fluxo de transferência, né? Que se ele segue o fluxo de transferência bonitinho, você tem a entrega do ITC da associação de origem para a associação de destino. Mas pode acontecer da associação de origem não entregar esse ITC. Na verdade, ela vai ter um prazo para fazer isso, ela vai ter 7 dias para entregar. Se ao final dos 7 dias ela não se mexer, o ITC vem automaticamente para o destino, é a chamada transferência à revelia. Mas se nesse prazo de 7 dias ela recusar a entrega do ITC, a associação de destino vai ter duas opções. Ou ela vai aceitar essa recusa, ou ela vai disputar essa recusa e tentar forçar a transferência mesmo assim, tá? Então, quando é que a associação de origem ela pode recusar a entrega do ITC? É o que define o regulamento, coloca caso o registro de contrato de trabalho entre atleta e clube ainda esteja vigente ou não tenha sido rescindido por mútuo acordo entre as partes, a Associação Nacional de Origem deve rejeitar a entrega do ITC no ITMS. Então, basicamente, a Associação de Destino pediu o ITC, a de origem vai verificar a situação desse jogador no seu sistema no seu sistema nacional, sistema doméstico. Se ela verificar que o jogador ainda tem contrato ativo com o clube e não vai rescindir, como a gente falou, ele não pode ter registro ativo em duas federações diferentes. Então, ela vai rejeitar essa entrega de ITC porque esse jogador ainda está ativo no sistema dela e não vai desativar. Então, nesse caso, ela vai rejeitar. Aí, como eu falei, o clube, né, em contato com a Associação Nacional de Destino, ele vai ter duas opções. Ou ele vai aceitar essa recusa e vai encerrar a transferência, não vai se falar mais nisso. Ou ele vai disputar, fala assim, não, eu quero esse jogador, já assinei contrato com esse jogador, quero ter ele aqui no meu elenco, vamos disputar essa recusa para a gente trazer esse TC para o Brasil.
Nesse caso, como as associações não entraram em consenso, né, uma quer rejeitar e a outra quer disputar, aí o assunto sobe para a FIFA, que vai decidir se o jogador vai ser ou não transferido para o novo clube, tá? Então, havendo disputa, o caso é analisado pela FIFA, que decide se a transferência prosseguirá ou não. O que acontece na grande maioria das vezes, tá? A FIFA vai analisar um fator essencial. Qual é a vontade do jogador? A vontade do jogador é ser transferido para o novo clube ou não? Se não for a vontade dele, ela não vai liberar a transferência. Se for a vontade dele ser transferido para o novo clube, ela vai liberar a transferência sim. Ela vai fazer isso rápido, em questão de dias, mas ela vai dizer lá que ela não está decidindo quem é que tem razão na história. Ela só vai liberar a transferência para não prejudicar a carreira do jogador, porque a vontade dele é ir para o novo clube. A partir daí, a questão vira apenas uma questão financeira, ou seja, de indenização. Quem tiver errado na história vai ter que pagar a indenização para outra parte. Se o jogador saiu do clube anterior quebrando o contrato sem justa causa, ele que vai estar errado, ele vai ser transferido para o novo clube, mas ele e o jogador do novo clube vão ter que pagar a indenização para o clube anterior. Da mesma forma, se o clube anterior ele permitiu o jogador ter uma justa causa, né, se o jogador tinha uma justa causa para rescindir esse contrato para ir embora, aí não é o jogador que vai pagar a indenização ao clube anterior, esse clube anterior que vai pagar a indenização ao jogador. Mas, enfim, a transferência nessa disputa é liberada rapidamente para respeitar a vontade do jogador. Então, se vocês estiverem numa situação, tem um jogador no seu clube, que vocês não concordaram dele sair, ele aparece lá fora, tem um pedido de TMS para ele ir lá para fora, você fala para a CBF, não libera o ETC, porque o jogador não rescindiu comigo, a CBF vai recusar. Mas, muito provavelmente, a FIFA vai liberar essa transferência, mas não é o fim da história. A partir daí, você vai ter o direito de, do seu caso analisado, e possivelmente cobrar uma indenização desse jogador, desse novo clube, por essa transferência. E o contrário igual, né? Se você é um jogador sem entrar em acordo com o clube anterior, a FIFA vai liberar o jogador para você, mas não é hora de comemorar, porque a história não terminou, porque esse caso vai ser analisado e provavelmente você vai ser condenado a pagar uma indenização ao clube anterior, tá? E aqui eu coloquei um aviso, uma atenção, para disputas envolvendo contrato de formação ou contrato profissional assinado por atleta menor de 18 anos por mais de 3 anos a partir do quarto ano. Então, vamos entender o que é isso. Vocês viram aqui no curso que no Brasil o jogador pode assinar um contrato profissional a partir dos 16 anos de idade. E a lei Pelé, ela não fazia limite especial para um jogador menor de idade, ou seja, o contrato profissional ele é de 3 meses a 5 anos, independente da idade. Então, se o jogador tem 16 anos, ele pode assinar um contrato profissional, inclusive um contrato profissional de até 5 anos de duração. Tá? Então, essa era a Lei Pelé. A FIFA é diferente. A FIFA coloca que é 5 anos, mas se o jogador for menor de 18 anos, esse limite é de 3 anos. Então, você tinha uma diferença entre Lei Pelé e FIFA. A Lei Geral do Esporte, ela corrigiu essa diferença. Ela colocou, se for no futebol, o máximo para menor de 18 anos é 3 anos, seguindo o que está na FIFA. Mas a Lei Geral do Esporte foi publicada no passado, ainda não deu tempo dela fazer efeito nessa questão. A maioria dos contratos ainda está sob a vigência da Lei Pelé, que permitia um máximo de 5 anos, tá? Então, hoje em dia no Brasil, você tem muitos jogadores aí que assinaram contratos com 16 anos, 17 anos, por 5 anos, e dentro do Brasil está tudo certo. Dentro do Brasil não vai ter problema nenhum. Mas lá fora vai ter problema, porque a FIFA ela diz que esse contrato só deveria ter sido assinado por 3 anos. Então, a partir do quarto ano desse contrato, a FIFA vai desconsiderar, né? A FIFA, quando for analisar uma questão internacional, ela vai aplicar primeiro o regulamento dela, sem olhar para a lei nacional do Brasil, tá? Então, ela vai dar preferência para o regulamento da FIFA. Então, ela vai ver que a partir daquele quarto ano, aquele contrato não deveria ter sido assinado, não deveria estar mais valendo, ela vai desconsiderar. O que vai acontecer na prática é, o jogador assinou com 16 anos, contrato de 5 anos aqui no Brasil. Se a partir do quarto ano ele tiver uma proposta lá de fora, do clube de Portugal, por exemplo, e esse clube de Portugal fizer o contrato com ele e fizer o pedido de TMS, a FIFA vai liberar a transferência e provavelmente ela vai considerar que esse jogador não poderia estar mais vinculado ao clube no Brasil, porque já está a partir do quarto ano de contrato, quando esse contrato só deveria ter tido 3 anos de duração, porque ele era menor de idade. Então, ela vai desconsiderar a partir do quarto ano e vai transferir o jogador como se fosse um jogador sem contrato lá para fora. Então, por isso que é a atenção, né? Se você tiver no seu elenco um jogador que, quando assinou o contrato de 5 anos, de 4 anos, tinha 16 anos, e isso
como era permitido pela Lei Pelé, é importante já fazer uma renovação com ele a partir do segundo ano ali, para garantir que você não vai entrar nessa armadilha aqui do quarto ano e o jogador ficar liberado lá para fora como jogador livre, tá? Então, é bom ter atenção nesse ponto. Já que a gente está falando de menores de 18 anos, vamos rememorar aqui a questão da transferência internacional de atleta menor de 18 anos. Então, como vocês viram, a regra geral da FIFA é que transferência internacional de jogadores somente é permitida a partir dos 18 anos de idade do atleta. Essa é a regra geral. Mas existem diversas exceções que permitem o jogador ser transferido com menos de 18 anos para outro país, tá? Então, quais são essas exceções? A primeira, que é a mais comum, é quando a família do jogador, os pais do jogador se mudam para outro país e naturalmente levam o filho junto. Ele vai morar em outro país por conta disso. Nesse caso, ele pode ser transferido para esse outro país com menos de 18 anos, mas tem que ficar comprovado que ele foi para esse outro país não para jogar futebol. O interesse dele não foi se mudar para outro país para jogar num clube de futebol de outro país. Foi por acompanhar a família e aí, consequentemente, ele quer jogar futebol nesse novo país e é, ele se encaixaria então nessa primeira exceção, tá? A segunda exceção é uma que vale a partir dos 16 anos de idade, dentro do território europeu, dentro do mesmo país, ou seja, dentro do território europeu, essa regra geral baixa de 18 para 16 anos. E recentemente a FIFA colocou essa exceção dentro do mesmo país, que aparentemente é uma coisa estranha, mas ela foi colocada para beneficiar o Reino Unido depois que o Reino Unido saiu da União Europeia, né? Então, resumindo essa história, quando o Reino Unido sai da União Europeia, ele deixa de ter direito à exceção que seria dentro do território europeu. Mas como existe um fluxo muito grande de transferências dentro do Reino Unido, entre Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales, para manter esse fluxo a partir dos 16 anos, a FIFA adicionou que essa exceção a partir dos 16 anos valeria dentro do território europeu ou dentro do mesmo país, como o Reino Unido é um país, né, que tem ali 4 federações de futebol distintas dentro desse mesmo país, você poderia manter esse fluxo de transferências dentro do Reino Unido, mesmo ele saindo da Europa, né, a partir de 16 anos de idade. Acabou que a FIFA não escreveu o Reino Unido no regulamento, ela colocou dentro do mesmo país, então acabou que ela também abarcou outras situações em que você tem dentro do mesmo país mais de uma federação de futebol, como, por exemplo, Macau e China, ou Guam, Estados Unidos, e outros exemplos aí ao redor do mundo. Então, nesses exemplos, dentro da Europa, dentro do mesmo país, você baixa a idade de 18 para 16 anos. Mas, de novo, isso aqui não quer dizer que no Brasil transferência entre clubes só é a partir dos 16 anos, tá? É uma situação esquisita porque é dentro do mesmo país, mas continua sendo uma transferência internacional. Por que que é uma transferência internacional? Porque o registro se move de uma federação de futebol para outra, né? Como a gente viu lá no início. Então, quando o jogador sai da Escócia para a Inglaterra, mesmo sendo dentro do mesmo país, tem a Federação de Futebol da Escócia, a Federação de Futebol da Inglaterra. O registro se move entre federações distintas. No Brasil é a mesma federação. Então, não é transferência internacional, não se aplica nessa regra aqui, transferência internacional de menores, tá? Uma outra exceção é a questão do jogador que mora na fronteira. Se o jogador mora perto da fronteira, ele pode atravessar a fronteira, jogador menor de idade, né? Pode atravessar a fronteira, treinar num clube em outro país, mas ele tem que voltar, atravessar a fronteira de volta e voltar e dormir na sua casa do outro lado da fronteira. Ou seja, ele tem um menor que muda de país para jogar futebol, mas ele continua morando no seu país de origem. Isso tudo tem que acontecer dentro de um raio de 100 quilômetros. E na regra é chamada 50 mais 50, ou seja, a distância da casa dele para a fronteira tem que ser 50 quilômetros, e da fronteira para o clube tem que ser mais 50 quilômetros, 50 mais 50, no total de 100 quilômetros de raio. Então, se o seu clube está na fronteira com o Uruguai, por exemplo, você pode se utilizar dessa seção para ter um jogador menor na sua base, mas ele vai ter que continuar morando no Uruguai. A situação de refúgio, asilo político ou visto humanitário, ou seja, o jogador o menor, né, que sai do seu país porque o seu país está em guerra, porque a sua religião está sendo perseguida, porque a sua classe social está sendo perseguida, ou seja, ele está com a sua vida
ou sua liberdade em risco no país, ele foge desse país para para um outro país, e quer nesse outro país continuar jogando futebol, ele vai poder se encaixar nessa exceção aqui. A única questão é que, a depender da forma que ele é recepcionado nesse país, ele vai poder ser registrado ou não como profissional antes dos 18 anos. Então, se ele for um refugiado no novo país, que é o grau mais alto aí de acolhimento, vamos dizer assim, ele, a partir dos 16 anos, ou a partir do momento que ele puder assinar um profissional, ele pode sem problema nenhum. Se ele for recebido como asilo político ou visto humanitário, são graus menores aí de preocupação, ele vai ter que aguardar os 18 anos para fazer o primeiro profissional, ou ir para um clube profissional, tá? Mas é uma diferençazinha aí que está no regulamento. Então, jogadores que vêm do Haiti, da Venezuela, eles podem se encaixar nessa exceção aqui e vir para o seu clube, mesmo com menos de 18 anos. Mas vai depender muito da forma que ele é recepcionado no Brasil. Se ele é refugiado, se ele é exilado, se ele tem um visto humanitário. Se ele vem, compra passagem de avião e vem sem problema nenhum, aí não vai se encaixar. Atleta em intercâmbio acadêmico. Essa aqui vale apenas para o clube amador. Ou seja, o jogador que vai fazer um intercâmbio acadêmico, vai estudar fora um ano, ele pode ser registrado na federação desse outro país para jogar bola lá nesse outro país por esse um ano, mas desde que esse clube seja um clube amador. Agora eu vou botar uma outra exceção aqui, que é para os jogadores que estão entre 16 e 18 anos e têm cidadania europeia, mas não estão na Europa. Ou seja, se você tiver um jogador no seu clube que tenha um passaporte português, por exemplo, ele tem 16 anos, ele tem a nacionalidade brasileira e portuguesa, está no seu clube aqui no Brasil, com 16 anos, tem que ter uma atenção especial a ele. Por quê? A gente viu ali na segunda exceção que ela é para jogadores a partir de 16 anos, ah, dentro do território europeu. Então, aparentemente, esse jogador está no seu clube, ele não está dentro do território europeu, então você não tem que se preocupar com ele, né? Mas isso foi desafiado alguns anos atrás por um jogador, esse primeiro aqui da sequência, o Valentim Vada, que é um jogador argentino, que tinha um passaporte europeu. Não lembro agora se era italiano, qual que era a nacionalidade, mas enfim, ele era argentino, jogava na Argentina, tinha 16 anos de idade e tinha também um passaporte europeu, tinha dupla cidadania. E ele tinha o interesse de um clube, no caso aqui o Bordeaux da França, queria contratar ele com 16 anos e o Bordeaux fez esse pedido de autorização no TMS para trazer o Valentim com 16 anos para a França. A FIFA primeiro olhou o regulamento e falou: olha, o regulamento fala território europeu. Se o jogador está na Argentina, não está não tá no território europeu, ele não se encaixa na exceção, está negada a transferência. E aí o Bordeaux recorreu dessa decisão da FIFA para o CAS. Né? O CAS é a Corte de Arbitragem, né, esportiva, né? Corte Arbitral do Esporte, que é um órgão independente da FIFA que faz a revisão das decisões da FIFA, né, em recurso. E o CAS, ele fez uma interpretação da regra que não olhava só para a literalidade da regra, ou seja, não olhava só para a palavra território europeu. Eles foram buscar qual que era o objetivo dessa regra, ou foram buscar a origem dessa regra quando ela foi colocada. E viram que o objetivo dessa regra era proteger a livre movimentação do cidadão europeu dentro da União Europeia. Né? Pelas regras da União Europeia, quem tem passaporte europeu pode se movimentar livremente entre os países que compõem a União Europeia, sem restrição. Esse jogador tem passaporte europeu, ele é um cidadão europeu. Então, ele pode se movimentar na União Europeia livremente. Então, a questão principal não é o território europeu, é a cidadania europeia. Então, nessa interpretação de objetivo da regra, né, o CAS entendeu que o Valentim Vada poderia, sim, mesmo estando na Argentina, ir para a França com 16 anos, porque ele se encaixava nessa exceção do território europeu, mesmo não estando no território europeu, porque ele tem a cidadania europeia. Então, a partir daí, vários outros jogadores com passaporte europeu, principalmente da Argentina, estão indo para a Europa com 16 anos de idade, mesmo com o regulamento continuando a falar em território europeu. Tá? Então, é uma armadilha que tem, porque se a gente olhar o regulamento, continua falando território europeu, mas não é território europeu, é cidadania europeia. Ou seja, tem um jogador no seu clube com 16 anos, passaporte português ou qualquer outro passaporte da União Europeia, ele pode ir para a Europa com 16 anos, ele não está na regra geral dos 18 anos. Então, são jogadores que a gente tem que ter mais atenção e tentar ao máximo profissionalizar esse jogador para que, pelo menos, o clube tenha direito a cobrar ali a multa, né? Ter direito a uma indenização maior, porque se ele for só amador,
você vai ter direito apenas ao training compensation, que são valores bem baixos, não vai valer a pena, tá? Então, já tivemos exemplos aqui no Brasil. Marcelo Pitalu, goleiro do Liverpool, foi um que saiu assim com 17 anos, mas o Fluminense já tinha profissionalizado ele, então ele saiu com um acordo de transferência com o Liverpool, o Fluminense recebeu um valor de transferência por isso, né? Tudo certo. E aqui, ano passado, tivemos um caso também de jogador do Corinthians, que também já era profissional, então o Corinthians conseguiu negociar a saída dele através de um empréstimo para Roma, tá? Mas a notícia fala exatamente isso, ó. Se a gente for ler a notícia, ela é exatamente o que a gente contou no último slide. A FIFA autorizou e o Corinthians concluiu nos últimos dias o empréstimo do zagueiro João Gabriel, 16 anos, para a Roma da Itália, para um contrato de uma temporada. Por ser um jogador menor de idade, a entidade máxima do futebol precisa analisar o caso para poder liberar a transferência para a Europa. No caso de João Gabriel, a permissão acontece pelo fato do jogador possuir cidadania italiana e estar nos pais acompanhados da família. Ou seja, a notícia perfeita falou: o jogador é profissional, tem 16 anos, não está na Europa, mas tem passaporte europeu, então ele pode sim ir para a Europa com 16 anos. E o Corinthians conseguiu negociar um empréstimo porque ele já era profissional. Se fosse amador, o Corinthians não tinha nem direito de falar nada, o jogador ia quando ele quisesse. No máximo, o Corinthians ia ter o direito a pagar, a receber o training compensation, que é um valor muito baixo, que certamente não ia valer a pena aí se for um jogador de alto potencial, tá? Então, a dica é, jogador então, na base, verifica quem tem possibilidade de ter o passaporte europeu, que às vezes ele não tem, mas pode ter no futuro. Se tiver, se for um jogador importante, profissionalizar para garantir o ativo ali não ficar depois de mãos vazias. Então, fechando esse assunto, né? Essa solicitação de menor, ela não é a transferência em si. Você primeiro precisa pedir autorização para trazer o menor e depois você vai fazer a transferência. Então, antes de solicitar o registro do atleta menor de 18 anos estrangeiro, o clube deve obter a aprovação da FIFA com base em uma das exceções de regulamento. Você vai escolher uma das exceções e encaixar. Isso é feito no TMS, como eu falei, né? Uma das funções secundárias do TMS é a autorização de menor, justamente isso aqui. Não é na parte de transferência, porque ainda não é a transferência, é um passo anterior, essa autorização da FIFA. E você tem que ter essa aprovação da FIFA para registro do atleta menor de 18 anos, também em caso de primeiro registro de jogador estrangeiro. Ou seja, não vai ter transferência, vai ser o primeiro dia da carreira dele, vai ser no Brasil, mas ele é estrangeiro, também tem que pedir autorização da FIFA, tá? Mesmo que não tenha a transferência. E agora as transferências nacionais, né, que são os períodos das janelas nacionais. Isso começou em 2022, que a janela que a CBF colocou janela nacional, né? Aqui a gente sempre teve janela internacional, mas internamente não tinha janela, agora também tem janela nacional. E ela funciona para clube da Série A e da Série B, ou seja, clube da Série A e Série B quer contratar um jogador como profissional, tem que respeitar a janela, que são as mesmas datas da internacional. Então, vale para atletas profissionais, a janela, seja na origem do destino. Jogador amador, e é amador na origem, vai ser amador também no destino, pode se transferir a qualquer tempo, não precisa ser na janela. Mas, se for um clube Série A ou B que está trazendo esse jogador, vai ter que aguardar a janela chegar para profissionalizar esse jogador, para não ser uma burla a janela. Os empréstimos, os retornos de empréstimos também tem que ser, né? Se for retornar para o clube da Série A ou da Série B, tem que se fazer esse retorno dentro da janela, com forma de regra, tem lá uma exceção também, um empréstimo que foi registrado antes da regra da janela começar, tá? Aí ele pode vir fora da janela. O primeiro dia da carreira do jogador, se já for como profissional e para o clube da Série A da Série B, também tem que ser na janela, mesmo sem a transferência. E atualmente, a regra da janela não se aplica ao futebol feminino ou futsal. Então, da mesma forma que a gente tem o último dia da janela no Brasil para fins internacionais, também tem esse último dia da janela para fins nacionais. E o que precisa acontecer é algo bastante parecido, só que não vai ser no TMS, que vai ser a transferência nacional, vai ser no DTMS e no Sistema de Gestão Web da CBF. Então, você vai ter que cumprir com esse prazo, fazendo a solicitação de transferência até o último dia da janela. Se você conseguir solicitar a transferência até o último dia da janela, de forma bem semelhante à questão internacional, você pode publicar no BID mesmo com a janela fechada, tá? Então, só que, para fim de informação, né, as janelas desse ano, né, a primeira já acabou, terminou há pouco tempo. Acontece no segunda janela, aí, como falei, uma janela maior, pela primeira vez, né, nesse ano, que vai ser de 10 de julho a 2 de setembro, acompanhando aí o fim das janelas europeias. E também temos as exceções, né?
Assim como temos na parte internacional, também temos exceções para as transferências nacionais, né? A primeira é a mesma exceção que tem a clássica lá internacional, né? A contrato de trabalho encerrado por tempo ou por mútuo acordo antes do fim da janela. Esse jogador pode ser transferido fora da janela, lembrando que só respeita a janela no Brasil para fins nacionais, clube da Série A e Série B. Rescisão judicial, ou seja, aquela rescisão que o jogador vai na justiça porque está com o salário atrasado. Também, se rescindir dessa forma, pode ser transferido fora da janela, porque a Lei Pelé tem essa permissão, e a Lei Geral do Esporte também. E uma exceção aqui que está sendo muito falada agora, né, que é a exceção dos estaduais, que tem, você vê na imprensa que é a janela dos estaduais. Na verdade, não é uma janela, é uma exceção à janela, dizendo que se o jogador disputou o estadual e rescindiu o contrato com o clube ali, ou encerrou esse contrato por tempo, entre 1/4 e 19/4, ele pode ser transferido para o clube da Série A, da Série B, mesmo com a janela fechada, desde que esse clube da Série A ou da Série B peça essa transferência até 19/4. Isso também vale para trazer o jogador por empréstimo. E se tiver qualquer outra exceção aplicável e vigente que estiver no RSTP, também vale para fins nacionais automaticamente. Por exemplo, a das jogadoras grávidas vale automaticamente para fins nacionais, porque tem uma disposição lá na CBF que já puxa automaticamente qualquer outra exceção que a FIFA colocar. E também tem uma última linha lá dizendo que se o contrato for rescindido de forma unilateral por culpa do clube, ou seja, o jogador for mandado embora sem justa causa, o jogador rescindir com justa causa, a CNRD ela vai poder analisar o caso e liberar a transferência. Ou seja, ainda está no modelo antigo da FIFA, não naquele modelo novo que é a FIFA poder liberar de forma mais rápida e depois lá a CNRD da FIFA, no tribunal da FIFA, analisar o caso. Aqui não, aqui o caso ainda vai para o tribunal da CBF, ainda vai para a CNRD analisar se libera ou não a transferência nesse caso. Isso para proteger o jogador, né, que ficou sem clube, sem culpa, ou porque foi mandado embora sem justa causa, ou porque rescindiu com justa causa. E como eu falei, tem uma novidade que são os empréstimos nacionais, né, que está no artigo 39A. Isso quer dizer que, em nível nacional, né, de clube brasileiro para clube brasileiro, você pode ter até 20 atletas emprestados para um clube brasileiro e trazer até 20 atletas de outro clube brasileiro por empréstimo, de outros clubes brasileiros, né, por empréstimo. Esse número vai cair para 18 ano que vem, 2026 vai cair para 16. Isso vale tanto para masculino como feminino, mas as contagens são separadas entre masculino e feminino. E se o jogador for formado no clube, conforme a definição que está no regulamento da CBF, ele não entra para essa conta, tá? E aí, qual é a definição que está na CBF? O que é o jogador formado no clube? É o jogador que passou pelo menos 36 meses, ou seja, 3 anos, mas pode ser contínuo ou não, pode ser quebrado ou não, né? Ele pode ter ido e voltado, mas se na soma total você conseguir chegar a 36 meses, entre os 15 e 21 anos de idade do jogador, esse jogador é considerado um jogador formado no clube, ele não entra na conta dos empréstimos. E aqui a gente tem o passaporte esportivo. Tá? O passaporte esportivo, ele tem essa carinha aqui, mas esse é o passaporte à moda antiga, tá? Que é um passaporte manual, que é basicamente um histórico do jogador ao longo da sua carreira. Tá? Quem produz esse documento é a Federação Nacional e com base no sistema de registro dessa Federação Nacional. Tudo que foi registrado lá, ela vai colocar nesse passaporte para dar esse histórico do jogador ao longo da carreira, os clubes por onde ele passou, o tempo que ele ficou em cada clube, esse tipo de coisa. Quando é essa modalidade antiga aqui, tem essa dica aqui de traçar essas duas linhas vermelhas que vai facilitar a nossa leitura do passaporte, né? Porque a primeira vez ele parece um pouco confuso. Aí, se a gente traçar essas duas linhas e ler esquerda com esquerda e direita com direita, vai facilitar bastante a gente entender o que é cada uma linha. Então, lendo direita com direita, começando aqui pela coluna da direita, né? A parte da direita está dizendo ali 15 de abril e a parte da direita da outra coluna está dizendo 2013, né? E a outra dizendo 1 de janeiro a 2011. Então, vamos começar ao contrário, na verdade. Vamos ler esquerda com esquerda, depois direita com direita. Então, de 1 de janeiro de 2011 a 15 de abril de 2013, ele estava nessa primeira linha aqui, no record, quer dizer que não tem nenhum registro nesse período. Na segunda linha, lendo esquerda com esquerda e direita com direita, 16 de abril de 2013 a 14 de fevereiro de 2014, ele estava no Clube A, como amador, aqui no Brasil, e assim por diante, até você ter o histórico completo dele ao longo da carreira. Qual que é a forma de emissão, né? A CBF faz essa emissão com base no seu próprio registro,
no seu próprio sistema. Então, não adianta estar registrado no sistema da federação, tem que estar no sistema da CBF, tá? E a responsabilidade dos clubes e federações manter atualizadas essa informação no sistema para poder o passaporte ficar completo, senão ele vai ficar com gaps ali nas datas. Por que é importante ter esse passaporte? Porque com esse histórico, com esse registro, que você vai cobrar o mecanismo de cobrar o training compensation. Tem uma mudança de perspectiva agora, que é o chamado Connect System, que vai funcionar para Clearing House, né, que é a Câmara de Compensação da FIFA, talvez você tenha tratado sobre ela aqui no curso, e o passaporte eletrônico. O que é o Connect System? Foi um problema que a FIFA identificou e ela corrigiu. O problema que ela identificou foi o seguinte: antigamente, cada federação nacional tinha um sistema próprio de registro de transferência. A CBF tinha o seu, a Argentina tinha o dela, a Espanha tinha o dela. Esses sistemas não se comunicavam entre si. Então, para você ter um passaporte completo, você tinha que confiar que a informação vinha correta da federação anterior na hora da transferência, você pegar essas informações e colocar manualmente no seu sistema, completar as informações com as informações do seu sistema nacional, e depois, quando ele passasse para outro clube, esse processo fosse feito novamente. Como era questão muito manual, sempre gerava um erro, sempre gerava uma perda de informação, você tinha muita informação perdida no mundo. Então, o que ela fez? Em vez de você ter um sistema próprio de cada país que não conversa com os outros sistemas, a FIFA fez o Connect System, que é manter cada país com seu sistema, se quiser, não tem problema, mas esses sistemas vão se comunicar automaticamente através do Connect. O Connect é uma grande central que puxa informação de todos os países e faz uma central de informações na FIFA. Então, automaticamente, o que um país registrar no sistema nacional já vai para a FIFA, no Connect, e essa informação já é passada automaticamente para um outro país, sem precisar que isso seja feito de forma manual. Então, é uma grande central de informações, tá? Isso vai gerar também um FIFA ID, que é uma identificação como se fosse um CPF da FIFA para cada jogador. Quando ele for registrado pela primeira vez na vida, vai ter um FIFA ID. Esse FIFA ID vai ficar registrado no Connect. Toda vez que ele se mover ao redor do mundo até o final da carreira, o Connect vai informar para cada país qual é esse FIFA ID. E você vai evitar que esse jogador seja confundido, ou você tem um jogador com vários números de registro, uma duplicidade de registro, enfim, você vai evitar vários problemas nos registros internacionais com base nessa central da FIFA. Tá? Então, esses são os benefícios. E também, através do Connex, você permite a geração do passaporte eletrônico, porque a FIFA já vai ter na mão todas as informações da carreira do jogador, desde o seu primeiro registro em qualquer país do mundo. Então, ela consegue já automaticamente puxar o histórico de registro de cada jogador em todos os países do mundo. Quem tiver informação vai fornecer para ela e ela vai montar, de forma automática, esse passaporte através dessa central de informações. Esse vai ser o passaporte eletrônico. O passaporte eletrônico vai servir para o funcionamento da Clearing House. O que é a Clearing House? É uma câmara que vai identificar quando uma transferência de um jogador, um registro de um jogador, gera direito de formação, ou seja, gera mecanismo de solidariedade ou gera training compensation. Ela vai identificar quando o registro da transferência gera esse gatilho. Quando gerar o gatilho, né, então vamos aqui no primeiro passo, né? Esse connect, ele vai identificar quando ocorre um registro que gera recompensa de formação. Aí vamos dar um exemplo, né? O jogador é amador no Brasil, assinou o primeiro contrato profissional em Portugal, isso é um gatilho de training compensation. O sistema vai identificar isso através do Connect. O jogador foi transferido do Brasil para Portugal com valor de transferência envolvido, com dinheiro envolvido, isso é um gatilho para mecanismo de solidariedade. O Connect também vai identificar. Identificou o gatilho, o Connect vai puxar de todos os países do mundo as informações de registro de jogador através do Connect. E quem tiver informação vai passar para o Connect automaticamente, e o Connect vai montar automaticamente esse passaporte, esse histórico do jogador, desde o seu primeiro registro na carreira. Esse é o passaporte eletrônico. Então, o passaporte eletrônico já vai ter todas as informações dos clubes pelos quais o jogador passou, e também vai conseguir calcular quanto que cada clube vai ter que receber de mecanismo de training compensation com base no tempo que o jogador passou em cada clube. Ele calculando, a Clearing House vai, né, o clube que está contratando o jogador, vai, em vez de pagar o dinheiro que acordou de transferência para o clube vendedor, vai pagar para a FIFA, para a Clearing House. A Clearing House vai fazer as deduções de mecanismo ou de training compensation, vai distribuir para os clubes que estão no passaporte eletrônico e vai liberar o dinheiro deduzido já para o clube vendedor. Tá? Então, é uma forma de facilitar os clubes a receberem os direitos de formação. Porque antigamente,
muitas vezes o clube não cobrava, e tem até um gráfico sobre isso, né? Que é da própria FIFA, né? O gráfico azul, é até o momento que a Clean House não existia, né? É a forma antiga. A forma antiga é que, como a Clean House não existia, o clube tinha que saber que tinha direito a cobrar para ir lá cobrar e receber. Se ele não soubesse que tinha direito, ele não ia cobrar. Então, podia ser um jogador que passou há 10, 15 anos atrás na base, que está indo do Japão para Nova Zelândia por US$ 1 milhão. Se o clube não soubesse disso, ele não cobrava o mecanismo, esse dinheiro ficava perdido. Então, a barra azul escuro é o que a FIFA identificou como os valores de formação que deveriam ter sido pagos ao longo dos anos. E a barra azul claro é o valor que foi efetivamente pago, ou seja, olha o tanto de dinheiro perdido que ficou no mundo aí, porque os clubes formadores não sabiam que tinham esse direito. Agora muda a perspectiva. A Clean House identifica quando o clube formador tem esse direito, em vez do clube formador ter que bater na porta da FIFA para pegar o dinheiro, é a FIFA que bate na porta do clube formador, dizendo você tem direito a tanto, está aqui o seu mecanismo, está aqui o seu training compensation. Tá? Então, tentativa de fechar esse gap aqui em favor dos formadores. E aí, ano passado teve a primeira vez que isso funcionou, né, 100% com o clube da França, ali na divisão inferior da França, né, divisão bem baixa. Ele recebeu um dinheiro de formação de uma transferência de um jogador que tinha passado por lá há muito tempo e, pessoalmente, ele nem ia saber que tinha esse direito, mas a Clean House identificou para ele e transferiu o dinheiro para esse clube formador na França. Tá? Então, a dica prática é: o clube no Brasil tem que registrar todo mundo a partir dos 12 anos de idade. Ah, a competição não exige registro no BID para jogar. Não importa. Registra porque vai constar no passaporte lá na frente, lá daqui a muitos anos, se esse jogador for transferido por um valor grande, isso já vai estar no passaporte de jogador eletrônico, isso já vai estar no Connect, e você vai receber a FIFA vai bater na sua porta para pagar um dinheiro para você. Então, competição estadual de base. Ah, só precisa para jogar, passar no registro da federação, não precisa passar no BID. Bota no BID também, porque vai ter, só estando no BID que você vai comunicar com a FIFA e a FIFA vai comunicar com o passaporte eletrônico do que é a Clean House. Ou seja, registrem todo mundo para garantir que a Clean House vai beneficiar vocês também. Para fechar aqui, o último tema, o certificado de clube formador. Eu sei que já trataram sobre isso, mas só a questão prática de como obter esse certificado, né? Bom, é um certificado que está previsto na lei, mas regulamentado pela CBF, tá? Aqui tem um link. Não tem um link, mas no site da CBF, né, quando você tem a lista de clubes formadores, você vai ter lá no final dele o link para resolução número 1 de 2019 da CBF, que é a resolução da CBF que regulamenta o certificado. Ou seja, ele vai dizer o que você vai precisar apresentar em termos de documentação para você obter o certificado. O processo é sempre feito via federação. Então, você vai juntar a documentação que a resolução exige, vai fazer lá uma pasta de documentos e vai enviar para a sua federação estadual, dizendo que você quer ter o certificado e que você quer que ela vá no seu clube fazer a vistoria e fazer um relatório. Então, se tudo tiver certinho de documentos, e a federação pode até exigir outros documentos, tá? Que a resolução não exige, isso é ok se a federação quiser exigir mais documentos, ela vai fazer a vistoria e vai fazer um relatório. Se o relatório for aprovando o seu clube, ela vai pegar essa documentação, pegar esse relatório e mandar para a CBF. A CBF vai fazer uma nova verificação de documentos. Normalmente ela não vai fazer uma nova vistoria, ela vai fazer uma nova verificação de documentos. Se der tudo certinho, ela vai aprovar. Se não tiver, ela vai pedir para você complementar. Mas se tiver certinho, vai aprovar e você vai ter aí o certificado e o formador finalmente, tá? Vai valer por um ano. Quem for mais antigo aí vai lembrar que tinha certificado de categoria A, categoria B, enfim, isso acabou, agora tudo certificado é igual, tudo é a mesma categoria, tudo vale por um ano, independente não tem mais categoria, né? Então, nesse link aqui tem a lista dos clubes certificados, tá? E lá no final desse link vai ter o link para a resolução número 1 de 2019 da CBF. Então, quais são os benefícios, né? Por que é importante ter o certificado? Primeiro, com o certificado você consegue registrar na CBF contrato de formação. É aquele contrato que você paga uma bolsa, né, um valor maior do que uma ajuda de custo, mas em contrapartida você vai ter direito de assinar com aquele jogador o primeiro contrato profissional. E a lei exige que você registre esse contrato na CBF. Então, como é que você vai registrar? Tendo o certificado de clube formador. Tendo o certificado de clube formador, como eu falei, se o seu jogador com contrato de formação não quiser assinar com você o primeiro profissional, você vai poder cobrar dele, na verdade, do novo clube dele, uma indenização, né, que vai ser um valor bem alto, vai ser 200 vezes os gastos de formação com aquele jogador. Ou seja, pode chegar aí cifras milionárias, inclusive. E também vai ter um segundo momento, é que mesmo que você
faça o primeiro profissional com o jogador, você tendo certificado, você vai ter uma preferência na renovação desse primeiro profissional. Ou seja, você vai poder oferecer uma proposta de renovação, esse jogador vai poder ir no mercado buscar uma proposta melhor. Se ele conseguir, você vai poder cobrir essa proposta melhor. Se mesmo assim o jogador não quiser renovar com você, aí você vai poder cobrar do novo clube dele também uma indenização, que aí vai ser 200 vezes o valor do salário que estava na proposta que você cobriu, ele não aceitou. Ou seja, também vai chegar no valor milionário. Então, o certificado ele tem essa proteção bastante importante para os jogadores da base, para o clube não perder jogadores da base de graça e ter pelo menos direito a uma indenização bastante alta aí, caso isso aconteça. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente chega aqui no final da apresentação de hoje. Deixo aberto para vocês, caso alguém tenha alguma pergunta sobre essa parte final que a gente falou, um comentário. Deixo aberto para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Que pontualidade, hein, Felipe? E aí, alguém, pessoal? A escola teve que dar uma corridinha aqui no final, mas fechou dentro do tempo. Não, foi perfeito. E temos aí, se alguém quiser que o Felipe aprofunde em alguma questão ou tenha ficado alguma dúvida. Alguém aí, pessoal? Se não, se tiver dúvida depois, deixei aqui no final da apresentação também o meu e-mail, tá? Então, se quiser entrar em Ótimo. contato, tirar uma dúvida depois, fiquem à Você pode vontade. me mandar já, Felipe, essa sua apresentação, para eu já Mando sim, encaminhar mando para sim. eles? Pode deixar. Legal. E aí, pessoal, alguém? Tranquilo? Não tem nenhuma pergunta a fazer, não. Só parabenizar o professor aí. Foi bem didático, passo a passo, acho que facilitou bastante. Até por isso eu não tenho pergunta. Bom. Maravilha, obrigado, gente. Tá bom, gente. Então a gente finaliza. Agradeço, Felipe, novamente sua participação conosco aqui. Eu acho que atendeu bem as nossas expectativas, né? E foi bastante prático, como disse o Leandro, foi muito didático também na sua apresentação, com passo a passo, e eu acho que é como eu disse no começo, é uma abordagem que complementa bastante, né, pessoal, aquelas aulas que tivemos já anteriormente, e espero que vocês tenham aproveitado bastante aí. Felipe, brigadão mais uma vez, bom fim de semana para todos aí, e, pessoal, até segunda-feira. Obrigado, gente. Bom final de semana. Valeu, um abraço. Obrigado, Aí, pessoal. Até mais. Bom final de Valeu, semana. parabéns, Felipe. Valeu, Arthur. Abraço. Nossa. Obrigado. Boa semana. Caralho, mano.